Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Modo Primal. E o convidado de hoje é o Sérgio Fuca. É um cara aí que tá bastante forte na rede social, tem bastante vídeo no YouTube, tem bastante podcast no Spotify, na Apple, tem muito conteúdo mesmo sobre saúde, entende bastante sobre a dieta carnívora e, cara, tem muita experiência nesse assunto. Estou bem curioso para bater esse papo aí. Sérgio, muito obrigado pelo seu tempo, seja bem-vindo. Valeu, Rafael, por me convidar. Estou feliz de estar aqui. Já tinha visto seu conteúdo, você me contatou. E vamos lá, sou eu, Sérgio Fuca, com K, tá? Sérgio Fuca com K. Maravilha. Sou eu. Você tem descendência japonesa, Sérgio? Cara, pior que não, é descendente de tudo, né? Sou brasileiro, então é preto com branco, com índio, com mulato, com tudo misturado. Minha avó era morena, do olho verde, meu avô era tipo eu assim. Mas não tem, o Fuca, na verdade, é um apelido de infância. Minha irmã me chamava, tinha um ano quando eu nasci, ela me chamava de Fuca, quando se referia a mim, pequenininho lá no berço, e todo mundo achou engraçado. E aí todo mundo ficou brincando de o Fuca, é o Fuca, é o Fuca. Não é o Sérgio Filho, eu sou Sérgio Filho, né? Meu pai é Sérgio, eu sou Sérgio Filho. E aí ficou Fuca de brincadeira, assim, na família, e todo mundo ficava chamando, e sempre foi Fuca, sempre foi o Fuquinha, Fuca. E Perfeito. a minha mãe falava, não é Fuca, não, é Sérgio, é Serginho. Mas aí pegou, ficou. Eu Aí achei eu que era por causa de japonês, né? Fuca é bem japonês pra mim. tem um olho meio puxado, né? Mas é olho Um de pouco. índio. É olho de índio. Olho de Maravilha. índio. Sérgio, olha, eu né, comecei um podcast aqui sobre dieta carnívora já faz alguns meses, né? Eu entrevistei já quase umas 20 pessoas e ali umas duas ou três pessoas comentaram, né? Ah, não sei o que, o vídeo do Sérgio Fuca, o vídeo do, né, o podcast do Sérgio Fuca, aí, né, eu entrevisto o Sérgio Fuca também, alguém que mandava mensagem. Aí eu fiquei curioso, comecei a acompanhar um pouco o seu conteúdo antes de contatar. Eu falei, nossa, esse cara tem bastante conteúdo, né? Sobre saúde, sobre, né, enfim. Então, pô, fala um pouquinho sobre você, como que começou tudo isso? Então, vou dar um resuminho aqui. Minha formação básica, inicial, eu fiz vários cursos durante essa vida, gosto de ler, gosto de estudar, mas a minha formação básica de graduação mesmo foi educação física. Durante a educação física, eu fiz no Centro Paula Souza, na minha cidade, eu não tinha nada para fazer à noite. Aí eu fiz técnico em administração, técnico em turismo. Eu ficava fazendo curso técnico, porque eu gostava, não tinha nada para fazer. E logo que eu saí da faculdade, eu fiz pós-graduação em Fisiologia do Exercício na Unifesp, lá na Medicina em São Paulo. Fiz uma pós em periodização na Gama Filho, né, em treinamento. E curso com Valdemar Guimarães, Sardinha. Fiz o curso da NABA de bodybuilding, de musculação, que dura lá, quase um ano, são vários finais de semana. Curso da FBB e tal. Sempre trabalhando com personal trainer. E acaba tendo que estar sabendo nutrição, não tem como, porque senão não tem resultado, né? Sempre fazendo curso e tal. E até que em 2015 eu resolvi sair do Brasil e fui para a Austrália. Casei e fui para a Austrália. E lá eu comecei não só eu tive contato com treinamento de força, porque eu sempre fiz musculação, bodybuilding, esse estilo assim. Só que eu nunca tinha feito treinamento de força. E eu comecei a fazer. E assim, tive resultado pra caramba. Eu falei, caramba, só uma barra, só preciso de uma. Eu tenho aqui meu equipamento, é uma barra e anilhas, e eu nunca tive tanto resultado, nunca ganhei tanta força, tanta massa muscular. E aí eu falei, beleza, treinamento de força. E nisso, eu estava chegando na casa dos 40 já. Meu pai tinha muitos problemas de intestino, obesidade e tal. Eu comecei a ter problema também. Era gases, estufamento, dor de cabeça, dores pelo corpo, desânimo, um certo grau de depressão. Você vê que falando, meu, não tá assim. Sangramento, até sangramento ir ao banheiro. E tava piorando. Aí eu falei, pô, não é possível, eu sou o cara, velho. Eu sei tudo de nutrição, eu sei de saúde, eu sei de treino. Pô, eu tô fazendo tudo certo e tá dando errado, não é possível. Tomava suplemento e tal. E nisso eu esbarrei na dieta carnívora, se eu não me engano, foi no conteúdo do Paul Saladino. Aí eu comprei o livro dele e falei, putz, tá faltando isso aqui. E fazia sentido, fisiologicamente falando, e eu comecei a ir atrás, ler. Ouvir podcast, ver vídeo, assim. Eu sou meio fissurado nessas coisas, porque eu só gosto de ler sobre isso mesmo. E aí eu fui de cabeça funda. Eu falei, meu, eu tenho que fazer esse negócio, cara, não é possível. Tá certo, eu sei que tá certo. Tudo que a gente ouviu sobre nutrição, você também sabe disso, é assim, é um grande, não vou falar engodo, é uma manipulaçãozinha aí, não tá 100% correto, sabe, vamos dizer assim. E aí eu comecei a fazer, eu falei, meu Deus, tá sumindo tudo. Sumiu o problema no intestino, sumiu dores, sumiu dor de cabeça, melhorou o sono, melhorou o libido, ganhei força. No começo, sim, perdi um pouco de peso, porque perde mesmo nessa transição, tal. E eu falei, caramba, funciona, é isso mesmo, estava certo, né? A explicação estava lá, comparei, né, com o que a gente já sabia aí
colesterol faz mal, que tá tudo bem comer óleo vegetal, que açúcar não é nada disso, não. Você pode comer um pouquinho todo dia e tal. E aí eu vi o outro lado também, olhei e falei, esse lado é que tá certo, não é possível. Por quê? Porque eu tô comparando os dois lados, eu tô vendo, a explicação fisiológica tá aqui, muito bem embasada, e eu tô fazendo, tô tendo resultado, tô vendo quem tá fazendo, tá tendo resultado. É isso. E aí eu fui de cabeça mesmo. Minha esposa, claro, falou que eu era louco. Falei, você é louco. Porque meu pai infartou muito cedo, ele estava, claro, obeso, com diabetes, com pressão alta, infartou com 52, 55. E estamos aqui agora, cara, assim, simplesmente mudou a minha vida. Eu falei, não é possível, eu tenho que falar disso. E aí foi que eu comecei a falar tanto do treinamento de força, porque ele é um treino muito mais... ele é muito simples, ele é muito, muito simples, é muito direto e reto. E só precisa de uma barra, você não precisa treinar mais que 3 vezes por semana. Aí quando eu juntei isso com dieta carnívora, eu falei, nossa, descobri assim, o santo grau do negócio, porque eu não preciso treinar muito. Eu nunca tive tanta força na minha vida, eu nunca tinha tirado 200 quilos do chão, feito supino com 110 quilos, agachado 175, 178 quilos. E aí eu falei, agora sem carboidrato eu tô conseguindo? Não é possível. Claro, tem a metodologia correta do treino. E aí eu joguei fora os livros todos. Tipo, tudo que eu tinha de musculação, bodybuilding, não sei o que lá. Eu joguei fora. Eu falei, não é que não presta. É melhor do que não fazer nada, claro que é. Mas eu achei um negócio que é muito mais simples, muito mais fácil, não é caro, só preciso de uma barra, não preciso comprar aparelho. E aqui no Canadá é frio, né? Ainda mais que eu tava vindo pra cá. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi setar minha academia. Então eu tenho a barra, tenho peso pra caramba aqui. Eu treino em casa, eu treino aqui no office mesmo. Uma barra e as anilhas. Uma barra e as anilhas, velho. Você fica mais forte que um atleta. Tá brincando. Não, velho. Assim, quanto você tem de altura? 1,84. Ah, você tem exatamente o mesmo tamanho que eu. Você fazer um deadlift, vamos falar em português. Você fazer um levantamento de terra de 200 quilos, um agachamento de 170 quilos, é tranquilo, né? Menos de um ano você tá fazendo, treinando 3 vezes por semana. Cara, esse foi o meu maior erro, né? Toda a minha vida de academia foi não fazer levantamento terra. Não, terra é a base. O levantamento de terra é o melhor exercício que tem, cara. Dor nas costas, problema na coluna, problema de joelho. Cara, arruma tudo. O treinamento de força, que é feito com barra, claro, conserta tudo. Assim, impressionante, cara. Não tem osteoporose. 5, 6 meses você pode fazer outro DEX scan que tá recuperando. Cura. Osteoporose cura. Cara, eu tô cada vez mais curioso, na verdade, né, sobre esse treinamento de força, e eu fiquei bem feliz de saber que você fala bastante sobre isso no seu canal. Na verdade, quando eu, né, te contatei lá, eu nem sabia, né, e aí recentemente eu dei uma olhada no seu conteúdo e eu vi você falando sobre isso. Aí eu falei, pô, interessante, né, porque é bem no momento que eu tô, acho que agora com 4 meses na carnívora, eu percebi que eu perdi bastante massa assim não, bastante volume, né, que acho que é aquele inchaço do glicogênio, né, peso, claro, né, perdi bastante peso também, né, eu tava bem inchado, tava barrigudo, e aí, só que deu aquela desinchada, né? Então, meus amigos, né, as pessoas que mais me vê assim, começou a falar, pô, você tá muito magro, né? Tá faltando carboidrato. Enfim, aí eu tô tentando dar uma periodizada nos treinos, né? Ver se eu começo a fazer treino de força, que é uma coisa que eu raramente fazia. Então, eu acho que provavelmente você não tá fazendo, não vai fazer, cara. Eu ensino treinamento de força, é bem mais simples, você vai precisar, basicamente, você precisa de agachamento, levantamento de terra, desenvolvimento e supino. Esses são 4 exercícios básicos. Já falando já do meu conteúdo mesmo, porque que eu prego isso. Claro, e aí eu acabo falando de saúde, né? Eu falei, cara, eu não vou falar de treinamento de força nem de dieta, eu vou falar de saúde, porque no final todo mundo quer. Tanto que, né, o meu slogan é te ajuda a dominar seu desempenho físico e saúde. Porque se você tem desempenho físico, você tem saúde. Você tem saúde, você tem que ter desempenho físico. Anda junto, não tem como. E aí eu falo, emagrecer, ganhar, é tudo consequência. Se olha pra pessoa, você fala, essa pessoa tá saudável. Por quê? Porque, pô, tem massa muscular, se movimenta bem e tal. Por que o treinamento de força? Por que esse exercício? Vamos falar do treinamento agora. O que é força? Vamos falar do começo aqui. O que é força, tá? Como é que a gente define força? Isso é física. Não, pode vir qualquer bodybuilder aí, treinador, falar, vocês estão errados, tá? Desculpa. Força é a capacidade de gerar movimento contra uma resistência externa. No caso aqui, os pesos e barra, correto? Então, é medido claramente, preciso, o quê? Quanto maior o peso externo que você levanta, a massa, maior a sua força. Ponto. Isso é definição física, não é nem sobre treinamento, não estou falando sobre treinamento, certo? Ou seja, se você quer se tornar uma pessoa forte, uma pessoa que consegue levantar uma massa, um peso, por definição, ao longo do tempo você tem que levantar mais peso para você ficar mais forte. Ponto. Isso é fato provado, física. Tá. Como é que você faz isso? Por que a barra?
Porque esse isolamento muscular que eles fazem para tentar trabalhar cada grupo muscular não dá certo. Um certo grau dá certo, claro. Por quê? Porque o corpo precisa ser estressado sistematicamente em todo o seu sistema. Então, quando você faz esses exercícios com a barra, você, claro, busca primeiro princípio. O centro de gravidade, a barra tem que estar no seu centro de gravidade do seu corpo, porque aí você consegue equilibrar a barra e levantar o máximo de peso possível. E com isso o peso é distribuído em todas as articulações do seu corpo. E o estresse é sistêmico. Então, como o seu corpo inteiro está trabalhando junto, todas as articulações, toda a massa muscular, tudo ao mesmo tempo, você consegue levantar mais peso. Ponto. Qual que você consegue levantar mais peso? Na cadeira extensora ou no agachamento? No agachamento. Você quer ficar mais forte? Quer? Então é melhor fazer o agachamento do que fazer a cadeira extensora. Por quê? Porque força é a capacidade de levantar peso. Quanto mais resistência, mais força você tem. Ponto. Esses 4 exercícios, eles são movimentos básicos do corpo humano. Você tem a capacidade de, basicamente, se agacha e levanta, você pega uma coisa no chão e tira ela do chão, você empurra com uma coisa para fora, o supino, ou uma coisa para cima, e você puxa também, que aí entra, basicamente, você vai ter a remada curvada ou a barra fixa, e o power clean, que é a capacidade que a gente tem de pular e jogar algo no ar, né? Que a gente pega as coisas e joga, é muito esportivo. O power clean é o movimento mais esportivo que existe. Basicamente, você precisa disso, não precisa de mais nada. Parece brincadeira, mas não é. E funciona, o legal é o seguinte, porque existe o mecanismo da estresse e recuperação. Isso foi explicado há muito tempo já. Você tem uma homeostase, você precisa quebrar essa homeostase, aí você tem uma queda de desempenho e tem uma supercompensação. E aí você começa essa escada, correto? Se você der estímulo demais, você acaba matando o seu experimento. Literalmente, você pode causar câncer na pessoa, problema mesmo sério de saúde, ou uma lesão, porque você está treinando demais. Certo? Se você treinar de menos também, não é o correto, porque não vai dar estímulo. Então, o que eu prego? Basicamente, são 3 séries de 5. No meu conteúdo eu explico melhor, mas 3 séries de 5 é o ideal. E você vai aumentar 2 quilos a cada treino. Ponto. Segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, intervalo de 2 dias. Seguido dos 3 dias de treino. E aí você vai 2 quilos, bem devagar, tranquilo, aprendendo a técnica, porque o levantamento com barra, ele tem esse aspecto muito técnico. Então você vai perceber que o agachamento do primeiro dia não é o mesmo agachamento que você vai fazer quando você levantar 100 quilos. Porque você vai aprimorar a sua técnica, a sua maneira, a sua biomecânica, a barra vai vindo mais para o centro de gravidade, você vai aprendendo a contrair toda a sua musculatura para segurar a barra no lugar correto. E aí você começa a realmente se desenvolver fisicamente. E é impressionante. Cada quilo que você coloca na barra, você pode olhar no espelho que você vai notar a diferença. Não tem como, porque, presta atenção, o músculo ele cresce pelo estímulo principalmente tensional. O primário é tensional, a tensão que ele precisa gerar, correto? E nada gera mais tensão, e a única tensão que é o peso. Então, o peso que você vai aumentando gera um estímulo, você aumenta, gera o estímulo. Cada quilo que você vai aumentando, você vai literalmente causando... O que acontece? Quando a pessoa vai para o espaço ou fica deitada há muito tempo, você tira a gravidade. A gente é moldado pela gravidade. O meio ambiente nos molda. Correto? Então, quem está no espaço está sem gravidade. Ele perde massa muscular, massa óssea, começa a ter vários problemas de saúde. Ou quem está deitado acamado também. Tem até pesquisa mostrando. A pessoa acamada durante 10 dias, ela perde massa muscular e massa óssea, assim, relativa a 10 anos de envelhecimento. Caramba, uma pessoa acamada por 10 dias. É muito perigoso. Tanto que começa a falhar. Você fica deitado sem fazer nada, seu rim começa a falhar. Você precisa se movimentar. O movimento faz parte da vida, né? O sinal de vida é movimento. A força é o princípio básico. Então, o que a gente faz? Quando você pega uma barra na mão, ou coloca nas costas e agacha, você cria uma hipergravidade momentânea. Essa hipergravidade dá o efeito contrário de quem está no espaço, que é sem gravidade. Você dá uma hipergravidade momentânea, o suficiente para causar o estímulo no seu corpo e falar, beleza, por favor, sintetize mais massa muscular, mais massa óssea e engrossa os tendões, porque está sendo estimulado aí, está tendo essa hipergravidade. Se a gente, em teoria, começasse a aumentar a força da gravidade sobre nós, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, em um ano estaria todo mundo muito mais forte. Por quê? Porque você está aumentando a força. Não tem como. Se você começar a amarrar
um pezinho em você todo dia, até chegar a 50 quilos, você vai olhar sua perna uma hora e falar, caramba, eu tô andando o dia inteiro com mais de 50 quilos, a perna fica grande. A pessoa obesa, por exemplo, a grande maioria das pessoas obesas tem a perna muito forte, né? Por quê? Porque a pessoa tá carregando 50 quilos aí para baixo e para cima. Então você cria essa microgravidade e é estímulo suficiente. Eu chamo de estímulo mínimo suficiente. Qual que é o mínimo? O mínimo, sabe qual que é o mínimo? É o peso que você começa hoje. Por quê? Porque só deu para fazer esse, tá bom. Então, beleza, só faz isso. Anota aí. 30 quilos. Daqui 2 dias você volta aqui e bota 32. E aí você vai quebrando a homeostase e o corpo vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força. E você ganha massa muscular, ganha massa óssea. Simples assim, velho. É ridículo. Chega a ser chato. De tão fácil que é. Caramba, né, cara? Pensar que eu gasto tanto tempo na academia. E eu gastei né? mó tempão. Perdi 20 anos da minha vida. Cara, como é que pode, né? Você vê, e é legal, você é a primeira pessoa que está falando sobre isso aqui no canal, né? Acho que todos os outros convidados foram mais sobre dieta, né? Estilo de vida, mais carnívoro, cetogênico, paleolítico. Mas só que eu acho que isso é muito importante, né? Porque tudo que você falou agora, né? Não tem nem por que repetir, você já disse tudo, mas além disso, ainda tem muita gente que às vezes pergunta, né? Como é que eu faço para ganhar massa muscular, né? Na dieta carnívora, porque eu estou perdendo muito peso, eu não consigo, né? Sei lá, muita gente ainda acha que o carboidrato é essencial, né? Mas às vezes mais do que a dieta é um treino de força adequado, né? Não, o princípio, por mais que você coma carne, você só falou isso, é verdade, a leucina é o principal, assim, ativador ali do mTOR, toda a cascata de anabolismo. Aguinha. Mas você precisa ter o estímulo. Tanto tem pesquisa mostrando que a mesma dose de proteína com carboidrato não modificou em nada o estímulo hipertrófico. Só a leucina é suficiente. Né? Então a gente percebe isso. Mas você precisa ter o estímulo mecânico. O corpo, tanto que se você para de treinar, você começa a perder. Você não vai voltar ao zero, mas você começa a perder. Porque o corpo não vai manter massa muscular e massa óssea se você não estiver utilizando e constantemente dando aquele estímulo. Ele começa a perder. Então as pessoas realmente perdem. Eu perdi quase 10 quilos no começo da dieta carnívora. Eu tenho a tendência a ser mais magro mesmo. Mas depois começou a voltar. Começou a voltar. A gente aprende a comer melhor, começa a digerir melhor a gordura, consegue aumentar a quantidade do que a gente consegue comer, né? E aí foi voltando normalmente meu peso, aí agora fica nos 95. Essa semana e a semana passada eu abri mentoria de novo, aí foi aquela correria, não treinei, não comi direito e tal. Aí perdi 5 quilos, tô injuriado, odeio. Agora eu tenho que voltar. Estamos aí treinando de novo, voltando. Mas é bem simples, cara, não tem erro não, assim. Como eu disse, o que acontece? A forma, na natureza, na biologia, a forma determina a função. Você consegue saber a função de uma célula ou de um animal, né, a capacidade que ele tem pela forma. O que a gente faz? O que é o princípio do treinamento de força? Forma determina a função. Quando você vê uma pessoa forte, com massa muscular, você sabe que ela é forte. Por quê? Porque forma determina a função. Um músculo maior é um músculo mais forte. Uma pessoa maior e mais pesada é mais forte que uma pessoa menor e mais leve, por definição. Então, o que você faz? Se forma determina a função e você quer mudar a sua forma, ou seja, ganhar massa muscular, o que você faz gradualmente? Você modifica a função. Então, hoje, sua capacidade hoje, a sua função hoje, você tem a capacidade de agachar com 40 quilos, beleza. Então, 42, 44, 46, 45, e você vai mudando, entendeu? A sua capacidade, a capacidade começa a mudar a sua forma. Você não pode focar na forma. É impossível, porque a forma não é controlável. Você não controla o formato do seu peito, mas você consegue controlar quantos quilos tem na barra. Em qualquer lugar do mundo. O formato do seu peito, se você comeu mais carbo, menos carbo, se você tomou mais água, menos água, ele vai modificar. Mas a força, ela é universal em qualquer lugar. 100 quilos é 100 quilos em qualquer lugar do mundo. E aí você tem essa variável, que não é variável, essa variável constante. Porque o que acontece? O pessoal vai treinar, hoje eu tô meio cansado, hoje eu tô meio não sei o quê, hoje eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas se cada dia você faz uma coisa, como é que você tem progressão? Não tem como. Você precisa ter progressão constante para, beleza, eu tô aumentando o peso. Então é sempre supino, agachamento, levantamento de terra, desenvolvimento. Né? Sempre esses 4. Por quê? Porque você tem que medir e existe um grau de prática, você tem que praticar o negócio. Você tem que praticar. Até ficar bom. Como eu disse, o agachamento de 100 quilos não é o mesmo agachamento de 30 quilos, é impossível. Não é o mesmo evento.
Biologicamente falando, não é a mesma. O seu corpo entende aquilo totalmente diferente. O estresse é totalmente diferente. É mais simples, funciona e é totalmente mensurável. Então, a pessoa chega lá na academia, hoje eu não vou fazer cadeira extensora, eu vou fazer a outra. Hoje não... Só que, se você quer realmente treinar e ganhar força, obrigatoriamente você tem que ter progressão. Qual é a progressão? Progressão da carga. Você não quer ganhar força? Então você tem que progredir carga. Quanto você levantava há 3 meses atrás? X. Quanto você está levantando hoje? É mais ou menos. Igual. Então não tem progressão. É como se você pagasse alguém para te ensinar a correr e depois de 3 meses você está correndo na mesma velocidade. Para que você pagou a pessoa? Para correr na mesma velocidade? Você tem que correr mais rápido. Ou tem que correr mais longe, né? No caso da corrida e tal. E você tem que mensurar. Se você não mensura, você não tem dados. Se você não tem dados, você não tem informação. Se você não tem informação, você não pode tomar decisão. E, claro, você não tem resultado nenhum mesmo. Né? É difícil. É muito fácil a gente cair no conforto, né? Seja num treino de musculação, seja num treino de corrida, seja num pedal. A gente acaba mantendo aquele mesmo pace, aqueles mesmos pesos. Fácil. O que acontece? É fácil. Você se dá a liberdade de, hoje não. Aí começa, hoje não. Você não molda o seu sono, sua dieta e seu nível de estresse para atingir um objetivo de se tornar mais forte, ou seja, levantar mais peso. As pessoas fazem o contrário. Eu não dormi direito. Tá, mas de novo, você não dormiu direito, você não vai aumentar o peso? Hoje não, porque segunda-feira e tal. E o que você percebe claramente no treinamento de força? Não vou falar que é mais mental do que corporal. Isso é um jeito de falar. Mas assim, se você não falar para sua cabeça, vai e faz. Você não vai fazer, porque é pesado. Nunca fica mais leve e nunca fica mais fácil. Por quê? Porque por definição, você sempre tem que fazer, 1 quilo mais pesado. Se você está aumentando 1 quilo para deixar mais pesado, como é que vai ficar mais fácil? Não vai ficar mais fácil. Vai ficar mais difícil. E você percebe que chega um grau ali, mais ou menos, 1,5 vezes, 1,3 vezes o seu peso no agachamento. Vou citar o agachamento aqui como padrão. Cara, toda vez que você olhar, você vai falar que eu não vou conseguir. Você vai, não vou conseguir, velho. Tá muito pesado. Eu não vou conseguir. Só que você consegue. É mental, cara. Você sempre vai achar que não vai conseguir. Você sempre acha que tá difícil. Porque é pesado mesmo, tá esmagando você. O seu corpo entra em estado de alerta mesmo. Ele falou, tá uma coisa me esmagando aqui. Eu preciso resolver esse problema de tirar essa barra de cima de mim e relaxar novamente, porque o corpo não quer quebrar. Então a sua cabeça sempre vai falar, não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu lembro que eu comecei a agachar com 70, 80 quilos, quando eu voltei, comecei a treinar aqui, e aí foi 70, 100, 120, 130, eu falei, caraca, quando eu chegar no 150 vai ser, não sei o quê. Quando eu cheguei no 150, eu falei, vai. Aí foi, pum, eu falei, nossa. Aí chegou no 170, aí é a mesma coisa. Aquela sensação do medo de eu não vou conseguir, ela vem sempre. Você começa a perceber que a sua cabeça é que fala que não dá, mas dá, cara. É muito mental, as pessoas não entendem. O treinamento de força realmente molda a sua cabeça, você fica forte, você fica brabo. Você fica um cara brabo. Você fala, velho, eu comecei com 80, agora eu tô com 180. E sempre foi difícil, eu continuo. Essa é a parada. Fazer apesar de qualquer coisa, a disciplina de fazer e falar, mesmo que eu acho que eu não vou conseguir, eu vou tentar. E aí você começa, e você vai vendo que, aí você pega e você pergunta, quantas vezes, você sabe disso, você tá aí fora. Você também saiu do Brasil. Quantas vezes você achou que não ia dar certo e deu? Muitas. E se você soubesse o caminho e falar, eu vou ter que passar por tudo isso, eu não vou. Você não iria. Porque vai sofrer, vai doer, vai, cara, mas se você for, você vai passar. E na hora que você passar, você vai olhar para trás e falar, foi fácil. Depois que você chega no 170, 150 é fácil. E quando você está no 150, você olha o 120, o que acontece? O 150, o 120 vira aquecimento, entendeu? Quando você chega em 150, 120 vira aquecimento. Porque você está mais forte. É a mesma coisa na vida. Quando é que você passa os perrengues que você passou também saindo do Brasil, eu passo algumas coisas e falo, tudo bem, vai passar, eu vou resolver. A gente resolve, né? A gente tem que resolver. Não tem o que fazer. O treinamento de força ensina muita coisa, porque você tem que se moldar à situação que você está se colocando. Eu preciso vencer isso aqui, então eu tenho que comer melhor, dormir melhor, não beber, controlar o estresse, porque realmente atrapalha muito. E você vai progredindo, cara. Um cara do seu tamanho, facilmente você agacha 150 quilos. Não tem como você não agachar 150 quilos. Não tem como você não tirar um terra do chão de 200 quilos. Não tem como. Você é feito para fazer isso, cara. Você só não está fazendo porque você não estimulou o suficiente. Mas é natural. Não tem, eu falo aqui no meu conteúdo, falo no meu... Claro, mano, se você é homem, tem mais de 1,80 m, ou alguma... varia, né? Mas assim, basicão.
Não é especialização, tá? Não é assim, oh, meu Deus, tomar bom, não. Um deadlift de 105, 200 quilos, um agachamento de 160, 170, um supino aí de no mínimo 100, 110 quilos e um desenvolvimento, que é botar a barra, depende da pessoa, tal, mas depende da altura, mas aí 70, 80 quilos. Isso é, qualquer homem faz isso, cara. Qualquer homem pode fazer isso, qualquer homem. Ah, tem que tomar bomba? Não. Ah, tem que tomar suplemento? Não. Ah, tem que treinar todo dia? Não, tem que treinar 3 vezes por semana. Você faz isso, não tem como. E isso, tipo, qualquer idade? Porque aqui no podcast a gente tem gente com 30 e pouco, 40 não. e pouco, 50, 60, né? Vamos dizer de idade madura. Tem que ter mais de 16, 17 anos para ter maturação hormonal, né? E escala de Turner, ter já maturação. Até 50 anos vai. De 50, 55 vai. Mas aí vai mais devagar. Porque você não tem aquele corpo tão jovem, com tanta produção hormonal, a recuperação já não é tão boa. Mas vai, cara, um idoso idoso, né? Eu com 42 falando idoso, 55. Mas uma pessoa de 50, um homem de 50 anos, consegue tirar 180, 200 quilos do chão tranquilamente. Não é nada fora do comum, não. Não é bicho de sete cabeças. Não é nada assim, oh meu Deus, tem que. Não. Só que, igual eu disse novamente, é realmente difícil, é trabalho duro. Eu falo, mas você tem que vir 3 vezes por semana e aumentar. Você vai querer não aumentar. Ah, não, hoje não vou aumentar. Não, aumenta, cara. Faz o negócio, vai sair. Aí você faz. O levantamento de terra é super difícil, ele realmente te esmaga. Na primeira repetição, você acha que não vai sair. Tanto que eu aconselho o deadlift, o levantamento de terra, quando ele fica pesado, que é mais ou menos aí 1,5 vezes seu peso, você tem que puxar ele durante 5 segundos. Menos 5 segundos, você fala, aí não deu, vou soltar. Não, tem 5 segundos. Porque começa a acumular a força, né? Estímulo neural, começa a juntar a força, aí a barra começa a sair, aí ela sai do chão. Aí a segunda você vê que é mais fácil que a primeira. É impressionante. Que loucura. É muito legal, cara. É legal de ver. Você fala, caramba, eu achei mesmo que eu não ia conseguir fazer e consegui, cara. Que da hora. As mulheres principalmente me mandam, não, eu tô muito forte, não sei o quê. Realmente fica muito forte. É muito mais fácil. Muito simples. Às vezes muita gente, assim como eu, talvez tem medo, né, desses exercícios por conta de se lesionar, né, fazer errado, fazer sem um acompanhamento. Né? Qual que seria a sua dica aí? Total. Total e faz jus mesmo. Eu tenho uma live até, tá no YouTube, podcast e tal, sobre segurança no treinamento, que ninguém nunca falou. Eu tenho lives, tanto que eu tenho tenho 4 aulas já ensinando esses quatro levantamentos, 1 hora de aula no meu canal lá, explicando passo a chato mesmo, passo a passo, onde você coloca a barra, a segurança e tal. E eu tenho uma live só sobre segurança do treino também, que eu até quero fazer mais, porque realmente um peso de 100 kg te esmaga. Se você errar, ele te esmaga. Ele pode realmente, no supino principalmente, ele pode literalmente te matar. Então tem que ter a barra de segurança e, claro, tem que aprender a técnica correta. Por quê? Porque você precisa distribuir o peso em todas as articulações do seu corpo. Você precisa usar tudo junto. E realmente faz todo sentido. Tem que ter medo mesmo, tem que temer. Eu não faço supino sem barra de segurança nunca. Sempre tem alguém aí, você vê vídeo na internet da galera se enforcando, né? Infelizmente perdendo a vida. Na live sobre supino, que eu dei aula sobre supino, como fazer passo a passo, bati nessa tecla. Nunca faça sem barra de segurança. Nunca faça sem barra de segurança. Agachamento, primeira coisa, setar a barra no lugar correto, você agacha a primeira vez, e aí você finge que você não conseguiu e agacha tudo. Não conseguia, cair no chão. Aí você coloca a barra imediatamente abaixo do limite onde é o seu agachamento completo. Porque se você errar, a barra fica na barra de segurança. Supino é a mesma coisa. Se eu perco meu supino, tem vídeo nos meus stories. Na hora que eu perco, ele bate na barra e eu saio por baixo do supino e tá tudo bem. Quem que vai me ajudar a tirar 100 quilos de cima do meu? Não vai. Eu vou chamar minha esposa para tirar? Não vai, cara. Então, realmente, segurança é primordial, essencial. Eu tenho uma live, nunca treine sem aquecimento. Nunca treine sem barra de segurança. E principalmente, nunca aumente muito o peso. Tanto que eu falo, aumenta de 1 a 2 quilos no máximo. Principalmente mulher e principalmente no braço. É 1 a 2 quilos. Por quê? Porque senão você vai bater na parede. O salto é muito grande, entendeu? O corpo não aguenta. Você tem que ir quebrando aos poucos. Você quebra a homeostase bem devagar, bem tranquilo. Você dá aquela moída, beleza. Você já tá. Na próxima vez que você fizer, já vai estar mais fácil. Que você já deu o estímulo, o corpo já se adaptou. Você dormiu, comeu, acordou, adaptou, beleza. Então você vai aumentar mais 1 quilinho. Aí você. Vai de novo. Beleza, agora mais 2 quilinhos. Ou 1 quilinho. Eu tenho anilha aqui, ó. Tenho meus pezinhos. É pezinho microload que chama. É de
750, 500 e 250. É micro mesmo. Você aumenta ali 500 gramas. Porque a janela de oportunidade vai se fechando, né? Quando você começa, você logo faz um ramp. Então você começa com 40, vamos dizer que você começou hoje no agachamento 40 quilos. Você vai 40, 45, 50, 55, 70, vai muito rápido. Mas aí ela vai, o ganho vai começar a fechar. Logo você está aumentando só 2, 1 quilo, 2, 1 quilo no agachamento. Por quê? Porque você já ganhou muita força, é muito rápido no começo. Mas aí depois você vai aumentar 1, 2 quilos, vamos dizer, 1 quilo por treino. Aí depois 1 quilo a cada 2 treinos, ou 2 quilos por semana. Vai começar a ir mais devagar. E tem que ser mais devagar, porque você já está chegando próximo do limite. Você precisa dar um tempo para o seu corpo se adaptar, para você não quebrar. Você não pode estourar. Você não pode estourar. O importante é não machucar. Se você, um ano tem 52, o ano tem 52 semanas, certo? Se você aumentar 2 quilos por semana, você levanta mais de 100 quilos no agachamento. Por que ninguém agacha com 100 quilos? Deveria ser natural. Agachar com 100 quilos para homens do nosso tamanho, você deveria coisa assim, 100 quilos. Bom, caramba, supino de 100 quilos também é normal. Deveria ser normal. Eu nunca tinha feito supino de 100 quilos, porque eu não sabia treinar. Eu fazia bodybuild style. Não funciona. Não funciona. Funciona assim. Outro assunto já, mas é a mesma coisa. Existe uma coisa que a gente chama de os abençoados, tá? Abençoados. Os Gifted. Tem gente que é forte por natureza. O Ronnie Coleman nunca tinha treinado na vida e todo mundo perguntava pra ele, onde você treina? O que você toma? Porque o cara é grande, o cara é forte. Algumas pessoas são naturalmente fortes. E além da força, tem que ter a mentalidade para você fazer a maneira certa para você continuar, porque vai ficar difícil, fica difícil para todo mundo, tá? Então, essas pessoas são os atletas. Naturalmente elas são fortes, explosivas, rápidas, ágeis, tal, não sei o quê. Eu até considero que eu tenho muita habilidade. Eu já fiz capoeira, jiu-jitsu, consigo nado bem pra caramba e tal, mas eu não tinha força, me faltava peso, massa, sabe, densidade. Então, eu não conseguia progredir a carga, meu corpo não ia. Existe uma metodologia, que é o treinamento de força, que você consegue progredir carga e fazer, sim, 150, 170 quilos no agachamento. Só que tem gente que faz isso naturalmente, mas não é todo mundo. São pouquíssimas pessoas. São pessoas que são naturalmente fortes e explosivas. Aí para ela é muito fácil. Tem cara que no primeiro dia ele agacha com 100 quilos. No primeiro dia, o cara nunca agachou na vida. Ele agacha com 100 quilos. Uma maneira de você descobrir isso, já é uma parte mais técnica, é o salto vertical. Tem uma aula que eu falo disso, tem uma live que eu falo disso, é o seguinte. Você está parado, e se eles testam isso no futebol americano, no levantamento olímpico chinês, você tem que ter um mínimo de salto, porque é o seguinte, você fica parado, pode fazer aí na sua casa, você está vendo esse conteúdo para você testar. Você fica parado, aí você chega do lado da parede, coloca a mão, levanta a mão para cima e coloca a mão na parede e vê onde você toca. Beleza. Aí você suja sua mão de giz, de novo, né, porque você já marcou a primeira vez, e aí você vai e dá um salto vertical. Você está parado e abaixa e pula e, bum, e rela. Essa diferença de altura entre o primeiro toque e o segundo toque, que é o toque do salto, mostra a sua capacidade de geração de potência, de força. Quão rápido você consegue contrair o máximo de massa muscular possível para te impulsionar no espaço. Tá? Isso mostra como é que é a sua inervação, a sua capacidade de inervação neural. Qual tipo de fibra que você tem, tal, fibra tipo 2, que é a fibra de contração rápida, fibra explosiva. Então, o cara que dá o salto maior, é 100% garantido. Ele vai começar levantando mais peso e fazendo um movimento mais rápido, pum, mais explosivo. Ele é mais explosivo. Já viu quando o cara vê aquele vídeo do Cristiano Ronaldo, ele dá uma cabeçada, ele voa assim, cara, pau, dá uma cabeçada. Caramba, olha o salto dele. É lógico, ele é atleta. Se ele não saltasse desse jeito, ele não estaria lá. Por quê? Porque o cara que salta 20 centímetros, como é que ele vai ficar na área para cabecear? Ele não é atleta. Então, o atleta ele é selecionado, não naturalmente, não, ele é escolhido mesmo. Na seleção olímpica de levantamento olímpico da China, você tem que ter o mínimo, se eu não me engano, é de 50 centímetros de salto. Por quê? Porque ele sabe que quem tem um salto de mínimo 50 centímetros, ele é explosivo, tem muita fibra rápida de contração, ele já vai começar muito mais... É totalmente diferente, é outro tipo de gente. Tem gente que nasce mais bonito, tem gente que nasce mais inteligente, tem gente que nasce mais rápido e explosivo. São os atletas.
NFL lá, os caras que joga futebol americano, rugby, pode pegar eles têm um salto maior que todo mundo. Você pega a pessoa média, o salto deles é muito mais alto. Porque eles têm essa capacidade natural. Entendeu? Mas aí você consegue, com treinamento de força, apesar de você não ter essa explosão, a capacidade de gerar força você tem. Você vai conseguir levantar 200 kg igual o outro cara, só que ele vai levantar, provavelmente, ele vai levantar muito mais rápido o peso, entendeu? O movimento dele é mais rápido porque ele consegue contrair mais fibra, mas você consegue sim levantar também o peso. Você só não é explosivo, talvez, né? Você não consegue fazer explosão, mas tudo bem. Mas você consegue ter força. E, consequentemente, se aumenta a sua potência. Porque aí depois eu falo disso aí, mas aumenta. A melhor maneira de aumentar a potência é aumentando a força, não tem como. A única, na verdade. Cara, brilhante, Sérgio. Nossa, muito bom. Tá explodindo na minha cabeça aqui, porque, né, afinal de contas, o nome do canal mesmo é Modo Primal, né? Então, quanto mais conteúdos aí se respeitam, né, do estilo de vida mais primal mesmo, mais ancestral, no caso, né, desses treinos de força mesmo que você tá falando, eles são primais, né? No caso, a gente se usava para se defender, né, de algum ataque, de algum bicho, né, de correr ou de levantar, né, de puxar como supino ali, de tirar o peso de algum animal que às vezes caiu em cima da gente, né? Enfim, são exercícios primais, né? Só que a gente às vezes, eu mesmo fui introduzido na academia com aqueles exercícios isolados, né? Rosca direta, aquele concentrar. Eu passo a vida toda fazendo ali, não evolui nada, Não pelo menos evolui. pra mim, né? Não evolui. Estagnou nos pesos já há muito tempo, eu vou mais por quase uma fisioterapia, né? Não deixa de ser bom, de ser ruim, né? Ah, não, é bom. Mas não aumenta a força, não aumenta a massa. Não, a força, eu falo, a força é a base, a força é a base, a força é a base da saúde e do movimento. Tudo que a gente faz nessa vida é força. Você acaba de nascer, eu já falei disso, você acaba de nascer, você faz força pra chorar, faz força pra mamar a primeira vez. Você acha que o bebê, a primeira vez que mama, ele tem força? Não, ele nunca fez aquilo, ele tá mexendo o músculo a primeira vez, aí você ganha força para começar a mexer seu braço, a perna. Aí você tem força na perna para ficar de pé, você fica em pé. Você sempre vai aumentando a sua capacidade de força. E chega uma hora que você está formado, você já consegue. Então, de tocar uma tecla no piano, a empurrar um carro ou pegar alguém, é sempre um grau de força, porque força é a capacidade de gerar movimento, e movimento é vida. A pessoa está acamada lá no hospital. O médico faz isso, ele cumprimenta a pessoa, fala, aperta a minha mão. Se a pessoa aperta fraco, você fala, ih, tá ruim. Aí no outro dia, mais fraco ainda. Agora, a cada dia que passa, o médico vai lá, aperta minha mão. Tá apertando mais forte, mais forte. Opa, tá recuperando. Coração bateu fraco. Ih, tá ruim, velho. O coração tá batendo forte, maravilha. Força é sinal de saúde e de movimento. Sem força não tem nada. Tudo é força. Então, o que acontece? O treinamento de força, da maneira que eu ensino, é um treinamento onde você treina o seu corpo a ser mais forte. Consequentemente, tudo que você vai fazer na sua vida fica mais leve, fica mais fácil. Porque você está mais forte, você está literalmente, integralmente mais forte. O seu corpo inteiro fica mais forte, não tem como. Por exemplo, eu tenho um amigo até, o Dr. Rodrigo, eu estava agachando com 170, e ele é muito maior que eu, ele tem 1,95 m, acho, mais 110 kg. Aí ele falou, cara, eu coloquei 160 nas costas para testar. Eu fiquei tremendo e eu não conseguia respirar. Eu não conseguia expandir a caixa torácica, eu sentia o peso me esmagando para baixo. Eu falei, exatamente, eu falei para ele, até o músculo respiratório começa a ganhar força para poder respirar. Você tem que respirar com a barra nas costas, vai fazer 5 repetições. Se você não respirar, o que vai vai desmaiar. Então, até a musculatura respiratória aumenta a força também. Tudo aumenta a força, não tem como, cara. Não tem como. Então, a força é a base da saúde. Quanto mais forte uma pessoa, mais saudável ela é e mais capacidade ela tem de fazer. Então, o que acontece? Tudo abaixo da sua força máxima é submáximo. Então fica extremamente fácil. Então quando você agacha com 150, subir lance de escada é ridículo, porque mano, é isso aqui, a representação, porcentagem muito baixa. Então o que acontece? Por exemplo, um exemplo muito, muito claro. Um pedal. Quando você pisa no pedal, quem é pedala aí, quando você pisa no pedal e tal, você está gerando força, certo? Você contrai um tanto de fibra muscular para gerar um tanto de força, para gerar numa velocidade o seu pedal, e você gera potência ali e a bicicleta se movimenta, beleza. Aí você começa a agachar, aí você sai do agachamento de 60 kg para um agachamento de 150 kg, certo? Então, você ganhou força no corpo inteiro, claro, nas pernas. Então, para gerar a mesma força, para girar na mesma velocidade, a porcentagem de fibra muscular que você tem que recrutar, de
capacidade neural que você tem que ligar para contrair fibra vai ser muito menor, porque a sua força máxima está muito alta. Então, qualquer coisa submáxima, a porcentagem é menor. Aí o que acontece? Você fica mais eficiente. Para rodar o pedal na mesma velocidade, você usa muito menos fibra muscular, você fica mais eficiente. Aí você tem duas alternativas. Ou você pedala por mais tempo, porque você não vai cansar tanto, porque está mais fácil, o estresse metabólico vai ser muito menor. Ou você aumenta a velocidade do pedal e começa a pedalar mais rápido e diminui seu tempo. É simples assim. Não tem mistério, não é ciência de foguete. É assim que faz. Não é assim, é simples assim, cara. Não tem o que fazer. Você quer ficar mais forte, você quer ter mais potência e velocidade, você tem que aumentar a sua força. Não tem o que fazer, cara. Você não consegue aumentar. Então, esse padrão de recrutamento de pulo, por exemplo, que eu te falei, do salto vertical, ele é totalmente genético. Não tem como treinar isso. Você nasceu com isso. Se você pula baixo, você vai pular baixo o resto da vida. Se você pula alto, você vai pular alto o resto da vida. Você vê um cara da NBA lá dando aqueles pulos, passando por cima do outro, aquilo não é treinável. Você não consegue treinar para fazer aquilo. Se você não pula alto, você não vai pular alto igual aqueles caras nunca. Não tem como. Porque você não consegue mudar a inervação das fibras e neurais que você tem. Não dá. Mas você consegue ficar mais forte. E o ficar mais forte não necessariamente, às vezes, significa que o cara vai ficar todo musculoso, né? Aquele corpo mais bombado. Às vezes o cara tem uma, né, parece até ser mais magro, mas ele é mais forte até do que o outro, né? Ele pega mais peso. Sim. Nem sempre. Todo cara grande é forte, mas nem todo cara forte é grande. A gente vê tem um vídeo viral lá, um tal de Anatolia, né? Anatolia, Aquele cara que se veste de faxineiro ali, né? Vai com os caras bodybuilder gigantão lá, né? Muito maior do que ele, e ele pega o peso ali normal, né? Sim. Então, é um exemplo, né? Ele é um exemplo, ele é um freak. Ele é um freak. Se você mandar ele saltar, você vai ver que ele salta. Tem um vídeo de um cara, como é que é o nome dele? É um nome estranho. O cara é parrudão mesmo, fazendo levantamento olímpico, super forte. Cara, ele acaba de fazer um levantamento, cara, ele dá um pulo. Você tá louco, ele pula muito alto, e o cara é gordinho, assim, forte pra caramba, mas a altura do salto dele é assim. Quem olha aquilo fala, como assim? Como é que um cara desse tamanho salta dessa altura? Porque aquele negócio, ele é explosivo por natureza. Mas a forma determina a função. Quanto maior o seu músculo, mais forte você é. Não tem como. Tanto que você ganha massa muscular, você vai aumentar a força, porque existe um mecanismo biomecânico. Você pode fazer um teste, por exemplo. Um músculo maior, com mais água, mais inchado, ele consegue gerar mais força, ele pena mais, ele consegue contrair melhor. Por exemplo, você já fez supino, certo? Eu não sei quanto é seu supino. Pode fazer aí, que você está ouvindo aí. Você faz supino. Antes de fazer o supino, você pega um elastiquinho, faz esse teste. Pega um elástico, os bands, né? E faz, sabe, como se fosse o tríceps, extensão de tríceps. Você faz umas 3 séries de 20 para dar aquele pump pro músculo ficar inchado. Você faz pam, 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 só bate. Não segura não, só para bombar sangue mesmo. Bombar. Vai encher de sangue, você vai ficar super inchado. Aí você vai, bota o peso e faz o supino. Você vai empurrar o caramba. Tá fácil. E realmente fica fácil, porque melhora a eficiência biomecânica. Um músculo mais inchado, maior. Então você tem que ganhar, tem que comer realmente, tem que ganhar peso. É uma vantagem ganhar peso. O guindaste tem um limite do peso, do próprio peso dele. A estrutura pode até aguentar, mas se você não tem o contrapeso, não vai virar, entendeu? O levantamento terra, por exemplo, o que acontece? Você tira ele do chão, ele tem que sair reto, arrastando na sua perna, sempre arrastando mesmo, o mais próximo possível do seu corpo. Por quê? Porque é onde está o seu centro de gravidade. Se você jogar para frente, fica super pesado. Se eu segurar uma anilha de 5 quilos aqui, ó, é super fácil. Segurar uma anilha de 5 quilos aqui, ó, é super difícil. Por quê? Porque ela está muito longe do seu centro de gravidade. Por isso que o exercício que eu falei no começo sempre tem que estar no meio do centro de gravidade o mais próximo possível. Chega uma hora que vai ficar tão pesado que a barra vai começar a sair de perto de você. É aí que a galera, doeu minhas costas, não estou conseguindo. Você perde o equilíbrio, porque você não tem a capacidade de gerar força e você não tem o peso para contrapor aquilo o suficiente, entendeu? Um cara, por exemplo, que pesa, olha lá, 80 quilos, e o máximo dele de levantamento de terra é 150 quilos, beleza. Se você não fizesse nada e só conseguisse colocar peso, mais peso nele, mais 20 quilos de peso, ele ia conseguir levantar mais peso. Porque esse peso, ele contrabalanceia. Existe uma relação entre você e a barra, entendeu? Igual um guindaste mesmo. Qual o limite do guindaste? Depende de quanto de peso tem lá atrás. A sua massa muscular tem essa função também. Então ela se equilibra. Naturalmente você começa a ganhar massa. Tem que ganhar massa, não tem como. Já te falei, cada quilo que você aumenta,
mais forte você fica, mais massa muscular você fica. E vai, é um processo assim, natural mesmo. Não tem o que fazer. Não tem como. Você já viu algum cara que levanta, faz um deadlift de 200 quilos que é pequeno? Não tem como. Não tem como. Me fala, os caras, mas não é só peso, não é? Me fala pode ser até bodybuilder, que começou a treinar e 10 anos depois está levantando o mesmo peso, só que o corpo dele já está enorme, grande, forte. Não tem. Todo mundo é. Se você não aumentar o peso, você não vai ter ganho. Esquece, cara. Tudo bem. Mas ele faz 12, mas tudo bem, mas o único denominador comum é aumentou a carga ao longo do tempo. Independente de ser 5, 3, 12, 8, 10 repetições, se não aumentar a carga, não vai. Aí entra no seu caso, que era o meu também. Principalmente o exercício isolado é ruim, porque não tem como você levantar mais carga, porque é isolado, não tem como, para. E o segundo é o estresse tem que ser sistêmico, você não consegue levantar por muito tempo. Se você começar a agachar hoje, você tem 10 anos para treinar agachamento. Você pode ficar 10 anos fazendo só agachamento, você vai ficar 10 anos aumentando a carga. Você não consegue fazer isso com cadeira sensora. Não dá, é impossível. Não dá, esquece, você nunca vai conseguir fazer. 10 anos de evolução. Por quê? Porque o estresse, o corpo inteiro precisa levantar a carga, só a perna não funciona. Cara, quanto tempo você levou? Quando que você descobriu isso? Porque, poxa, calma aí, né? Você já tem faculdade de educação física, já fez um monte de curso aí, né? Com todos esses caras que você falou aí, incluindo o Sardinha. Meros mortais como eu aqui, que nunca fez um curso desse, faz academia por muito tempo, né? Eu tive uns tempos que eu parei e tal, mas eu sempre gostei de fazer musculação. Mas, cara, como que eu não descobri isso antes? Quando você descobriu isso? Quando eu saí do Brasil, eu comecei a fazer treinamento de força. E comecei a ter contato com outros treinadores, o mundo do treinamento de força, o mundo do powerlifting. Eu comecei a fazer levantamento olímpico. E aí eu cresci, caramba, eu tô fazendo 5 exercícios, cresci mais do que quando eu fazia 12. Não faz sentido, entre aspas, não faz sentido. Só que o estresse sistêmico é muito maior, né, cara? Você tá agachando, levantamento terra, power clean. Não tem como não crescer, cara. Quando eu cheguei no Brasil, minha esposa olhou pra mim e falou: Meu Deus, o que você fez? Eu tava com 105 quilos. Tava enorme. Eu falei: O que você fez? Eu falei: Treinando. Cara, é impressionante. É físico. Cara, você tem que fazer. Eu vou passar pra você vai fazer. E a galera vai achar que você tá tomando bomba. Cara, não, demorou, porque eu tô nessa missão agora, né? Porque eu consegui voltar pro, né, perder todo aquele inchaço abdominal que eu tava, né? Eu sempre fui um falso magro, né? Como eu era alto, né, de camiseta, nunca nem o pessoal não via a barrigona ali inchada. E aí, com a carnívora, desinchou, tal, agora tô legal, consigo, né, ver o meu abdômen que eu não via já há anos. Só que agora eu quero ganhar massa, né? E eu tô tendo um pouco de dificuldade na carnívora, porque eu tô no começo ainda, né, 4 meses, e eu sei que tem que comer mais gordura, só que às vezes eu não consigo comer mais gordura, cara. Eu como muito, velho, eu gosto muito de comer, mas no carboidrato era fácil, podia comer o dia inteiro. Mas na carnívora, cara, às vezes dá mais trabalho, né? Não, então, é saciante, né? Eu também tô nesse dilema também. Eu fiquei com medo de tirar o carboidrato no começo. Eu falei, cara, eu vou emagrecer muito. E emagreci realmente, mas voltou. E outra, o ganho de saúde é... Você sabe, você tá há 4 meses, só vai melhorando, só vai melhorando, só vai melhorando. Você fala, meu Deus, ó, melhora? É, só melhora. Não piora, só melhora. Então, é o custo-benefício. Até que você falou, você citou, ficou muito grande, muito... Assim, muito grande em relação a quem, entendeu? O bodybuilder que toma 3, 4 esteroides, treina 6 vezes por semana e come 8 vezes por dia, mas aí não é, entendeu? Não é. Ele já tá no outro extremo, entendeu? Ele já não tá. A pressão, e a pressão, e a diabetes. Não, eles não estão nem aí. A gente, eu acho que você também, eu tô focado em ganhar o máximo de força e o máximo de saúde. Esse é o nosso foco. Eu não vou conseguir pesar 115 quilos. Naturalmente não dá. Perfeito. O que eu vejo da minha experiência é, no seu caso, por exemplo, você é igual eu, 1,84 m. 10 quilos acima do centímetro do seu peso, você tá bem, você tá atlético. Que é o que eu tô agora, 95, eu perdi agora, né? 91, 92. Você tá atlético, você tá bem, você tá forte e tá atlético. Jogador de rugby. 84. Tá baixo. Tá baixo, velho. Tá baixo. Tô tentando. Eu percebo que você é um cara grande também. A cabeça começa a ficar desproporcional ao tamanho do frame aqui, ó. A gente é grande. Nariz grande, cara grande. Então, se a gente abaixa o peso, não fica legal, cara. Você percebe que tá faltando alguma coisa. Exato.
Antes da carnívora eu tava com 93. Só que era de barriga, né? Não era Aí não vai. glicogênio, né? Inchaço, enfim. Com 95 quilos você vai ver que você tá forte. Fala, eu tô forte, tô atlético. Eu consigo. Ca- Amanhã eu consigo ir numa aula de jiu-jitsu, jogar rugby, eu consigo, você consegue. Não, peraí. É. Eu gosto muito de esporte, né? Então eu adoro estar sempre mudando também, né? Eu tava no triatlon o ano passado, que era realmente pela quantidade de carboidrato que eu comia, né? Nossa. Então eu tava fazendo aquilo ali para me ajudar. Só que agora na carnívora, eu larguei um pouco o triatlon porque tava gastando muita caloria. Na carnívora é difícil colocar peso. Então agora que eu tô um pouco mais trincado, eu quero ganhar força. Não tô muito preocupado com volume muscular. E aí eu comecei o jiu-jitsu, há um mês atrás. Ah, legal. Eu sou faixa azul, tô lutando pra voltar. Que legal, olha aí. Legal. Eu tô na faixa branca, mas, cara, eu 35 anos e aquela vontade de estar sempre aprendendo alguma coisa nova, né? De começar um negócio do zero, sabe? Apanhar ali pra caramba, que é o que tá acontecendo. Acontece. E eu sinto que, cara, cadê minha força? Não é o tenho suficiente. força. Cara, eu vou pra musculação todo dia e tem uns caras lá que. Os caras tão mais fortes que eu, velho. Ó, o jiu-jitsu, num certo grau, ele vai dar. Você vai ganhar mais força fazendo jiu-jitsu do que na musculação. Principalmente essa musculação meia bomba, fofinha que eles ensinam hoje, né? Aparelhinho e pezinho. Aí você percebe que não. Por exemplo, barra fixa. Pô, você tem que conseguir fazer 10 barras. Você não consegue fazer 10 barras, pô, caramba, isso é o mínimo. Isso é normal. Isso deveria ser normal. Entendeu? Aí você vai ganhar um certo grau de força. Por quê? Novamente, tudo que a gente faz nessa vida é um grau de resistência, é um grau de força que você tem que expressar para você conseguir fazer. Então, no jiu-jitsu, você está sendo obrigado a expressar mais força da maneira que é feita mesmo no corpo. Você usa tudo, você não usa bíceps para... Não, vou dar o armlock, vou puxar aqui, ó, bíceps. Não, meu, é o bíceps com tudo. Ai, caramba! Né? É assim que é. É total. Você fica muito cansado. Nossa. O treinamento de força é isso. O jiu-jitsu vai te dar um grau de força. Só que no jiu-jitsu você não consegue controlar o volume e a intensidade. Você nunca vai conseguir pegar um cara de 200 quilos no jiu-jitsu e tirar do chão. Mas você consegue fazer um levantamento de terra de 200 quilos. Aí quando você pegar o cara da sua categoria ali que pesa 80, 90 quilos, como você já tirou 200 do chão, você pega o cara do chão e tira ele do chão facilmente. É isso que está faltando. Por isso você realmente está achando que está fraco. Está mesmo. Porque você está fazendo uma coisa que você acha que é treinamento de força, né, ganhar força, só que não é, ou não é da maneira ótima. Claro que é melhor que você não está fazendo nada, claro. Mas o que eu falo que está deixando o ganho na mesa. Você podia já estar agachando com 150 quilos, um deadlift de 170 quilos. Fazia tempo que eu não treinava jiu-jitsu, eu estava lá em Perth. Aí eu falei, vou fazer uma aula de Gil. Aí eu já estava fazendo levantamento olímpico. Aí chegou lá, tava o faixa roxa lá, que era o professor. Aí eu lutei com ele e tal. Tava sem muito gás, tudo bem. Mas eu consegui finalizar ele umas 3 vezes, cara. Eu dei um estrangulamento dele sem querer, velho. Quase arranquei a cabeça dele, velho. Porque você tá acostumado a puxar, Mano, imagina, levantamento de terra, né? Você tirei 200 quilos do chão. Na hora que eu peguei e estiquei, cara, fez troca. Ele, bateu e tal. Ele falou, cara, o que você faz? Eu falei, eu faço levantamento olímpico, faço treinamento de força. Ele falou, tu é muito forte, cara. Quanto tempo faz que você não treina? Eu falei, velho, acho que faz uns 3 anos que eu não vou pro Gil, velho, uns 2 anos. Eu falei, não é possível. Ele falou, eu faço uns 2. Porque a força é primordial. Claro que o gás foi embora rapidinho, né? Mas esse outro ponto. Eu falo, né, de força e condicionamento físico. Eu tenho o curso da Australian Strength Condition Association, que é a Associação Australiana de Força e Condicionamento Físico. Por que chama força e condicionamento físico? E não é só, tipo, condicionamento físico, que aí entraria força também. Porque a força é a base. Se você não tem força, você não vai conseguir ter condicionamento. E se você tem condicionamento, mas você não tem força, não adianta nada. Pô, eu tô super condicionado. Tá, mas você não consegue tirar 50 quilos do chão, o que adianta? Então, a força é a base. Quanto mais você aumenta a sua força, o condicionamento é muito rápido. O condicionamento tem um fator não só biológico e metabólico, mas ele tem um fator de eficiência biomecânica técnica. O que é isso? Para dar um exemplo. Um cara que corre, faz maratonista. Bota ele para nadar para você ver. Ele morre. Ele não consegue nadar. Por quê? Diferente. Porque a biomecânica é diferente. Ele precisa aprimorar a biomecânica dele para poder usar todo aquele metabolismo que ele já tem preparado. Realmente ele tem um metabolismo super preparado para fazer exercícios por muito tempo, só que ele não tem a biomecânica. Na hora que ele vai nadar, ele apaga. É como se ele não tivesse nunca treinado. Claro que é melhor do que ninguém nunca treinou, mas ele não vai render, esquece.
Porque existe o fator biomecânica técnica. Aí quando você está fazendo agora, você está fazendo o processo de aprender a técnica e a biomecânica. Nesse processo, existe o fator metabólico que você precisa ali adaptar o seu corpo a fazer aquilo repetidas vezes, contra aquela resistência que as pessoas e tal. Se você tem força, se você é um cara forte, passar por esse processo é muito mais fácil. E mais seguro também, porque você é mais forte. Você tem uma musculatura mais densa, uma massa óssea mais dura, um tendão mais grosso. O risco de lesão é baixíssimo. Cara, perfeito. Não, e é por isso que eu vou voltar num ponto que eu gosto muito de... Uma vez eu escutei uma frase de que de vez em quando trocar, né, de exercício físico, seja se você é um corredor, um nadador, ou um cara que faz musculação, joga futebol, trocar o esporte faz muito bem. Porque a gente descobre essas fraquezas. Às vezes o cara é um maratonista super bom, um tempo maravilhoso, mas você vê o cara não consegue nadar. Ou o cara, né, não consegue fazer uma luta de Gil. Né, eu acabei de vir do triatlon, né, por conta Você fazia triatlo longo ou curto? Eu comecei no curto, aí eu fiz um meio Iron, que foi o máximo, né? Que foi agora em julho, né? Vai fazer comecinho de julho, vai fazer 2 meses. E aí eu fiz o meio Iron, foi o máximo, né? Que pra mim já foi muito longo ali. Não, é bastante, é bastante. Foi bastante. Eu vim da corrida, eu já tava fazendo meia maratona, aí eu passei, então eu não fazia sprint, né? Que é aquele, né? E aí eu comecei a nadar, fiz o pedal, porque como eu trabalhava com comida, né, meu passado me condena, né? Eu venho da indústria alimentícia, comendo que nem um boi, e aí eu tava engordando muito, né? E aí já depois dos 30, 35, eu via que eu não conseguia mais emagrecer. Aí eu comecei a fazer triatlon para poder continuar trabalhando com aquele monte de comida, né? E comendo, mas não porque era o meu esporte favorito, né? Porque eu não tinha saída, sabe? E aí a carnívora me ajudou, aí eu falei, quer saber, eu vou diminuir o triatlon, comecei o sprint, aí fui pro jiu-jitsu. E aí eu descobri, assim, né, no triatlon eu descobri que eu tinha várias fraquezas, dor no joelho, falta de glúteo, blá. Aí agora no jiu-jitsu, eu vi que os caras do meu tamanho ali na faixa branca, os caras estão mais fortes que eu. Então, peraí, tá me faltando força. Você vai desbloqueando, né, as suas fraquezas, né, quando você troca de esporte. Então eu acho isso maravilhoso, cara. É top, mas a força, o treinamento de força eu não defino como um esporte. Eu falo que o treinamento de força é literalmente o chão, é o alicerce. O treinamento de força, ele é o treinamento de força, mas existe o modelo é o seguinte. Você faz o treinamento de força, porque a força é a base, quanto mais, tanto que eu falo, claro, por que atleta toma bomba, toma esteroide? Para melhorar a técnica? Para melhorar, não é para melhorar a técnica. Por quê? Para dar mais força, porque se ele tá mais forte, ele bate mais forte, ele aguenta mais, ele fica mais resistente, tudo melhora. Então por isso que ele deu muita força. Então, ou seja, quanto mais forte você é, melhor para você em tudo. Do jiu-jitsu a subir um lance de escada, a carregar compra. Ponto. Então, a força é a base. Você desenvolve a sua força. Por isso que são 3 vezes por semana só, porque não dá para treinar muito, é muito cansativo, é muito estressante, o estresse é sistêmico. Então, você treina a força, beleza, eu estou forte, preparado para fazer o que for preciso. Agora eu vou fazer a prática. O que é a prática? No seu caso é o jiu-jitsu. Vai praticar o jiu-jitsu. O treinamento de força é um treinamento mesmo. O jiu-jitsu é uma skill, é uma técnica, é uma prática. Você tem que praticar. Até você fazer o golpe sem pensar, entendeu? Você faz sem pensar. Esse é o que você quer. Então, esses 2 modelos. O treinamento de força é a base. E aí, o jiu-jitsu é força e condicionamento físico. O condicionamento físico é o jiu-jitsu. Força e karatê, força e basquete, força e corrida. A força é a base. O treinamento de força é a base. Por isso que eu sempre tinha essas ideias de... Por isso que eu fui fazer fisiologia de exercício, porque a fisiologia era a base, entendeu? E o treinamento de força, eu sempre gostei de treinamento de força, mas aí eu descobri realmente que era treinamento de força aqui fora. Não, eu fiz sobre treinamento de força, mas eu achava que era, mas não era. A força é a base. Então, tudo que melhora com a força, tudo vai ficar mais fácil. A prática... mas e o condicionamento? Não, o condicionamento é a própria prática. O que vai condicionar você fazer o melhor jiu-jitsu do que fazer jiu-jitsu? Pra mim, tá? Na minha concepção como treinador, o cara que faz jiu-jitsu, que tá correndo na rua, tá perdendo tempo. Por que não faz 5 rolas de 3 minutos? Porque dá pra controlar a intensidade. Você controla a intensidade. E tem o fator biomecânica, técnica, entendeu? Você tá deitado ou tá por cima ali. Você tá perdendo tempo. São pouquíssimos, a real. São pouquíssimas pessoas que melhoram ou melhorariam ou até precisam fazer treinamento de condicionamento físico específico. Não precisa.
Se você melhorar a sua força, o ganho no treino, né, na prática do seu esporte, vai ser muito, mas muito melhor do que você ficar fazendo bicicleta, corrida, alongamento e não sei o quê. Perda de tempo. E outra, a gente não é atleta profissional também, né? Não dá tempo de você fazer tudo. Exatamente. Alongar e aeróbio e não sei o quê, e aí o treino e o jiu-jitsu. Pô, caramba, não dá. Agora eu te garanto, bota um deadlift de 200 kg, um agachamento de 160, velho, você vai fazer, falei, caraca, velho, tá fácil. Ele, assim, é ridículo. Você chega a se assustar com a força que você é capaz de gerar e você não sabia. E fica muito fácil, por quê? Porque aquele movimento de jiu-jitsu que você está pegando, que você está aprendendo, novamente entra no exemplo da bicicleta. Você vai precisar recrutar muito menos fibra muscular para fazer o mesmo movimento. Por quê? Porque seu braço agora está mais forte. E aí você consegue fazer a mesma técnica mais vezes. Sem quebrar. Porque a força, a falta da força, né? A força, ela quebra a técnica. Quando que quebra a técnica? Quando você tem que fazer muita força e você não está conseguindo mais gerar aquela força. Aí a técnica começa a falhar. Porque seu músculo não está conseguindo mais coordenar, colocar as articulações na posição correta para você fazer o movimento. Aí você erra a técnica. Isso é errar a técnica. A capacidade de força basicamente vai ditar onde é que vai quebrar a sua técnica. Quando que o cara erra o power clean, erra o levantamento olímpico? Quando ele não tem força suficiente para fazer a técnica. Os caras ficam falando, é super técnico, é super técnico. É super técnico, mas se não tiver a força, como é que ele vai fazer? É super técnico, mas com 50 quilos não ganha a Olimpíada não, amigo. Tem que ser super técnico com 230 quilos. Cara, e como que eu faço pra fazer esse exercício em casa? Então, você precisa aqui de uma barra, você precisa de um rack, uma barra. Você tem tudo isso aí? A barra de Tem. Dá pra ver aqui? Deixa eu ver se tá. Deixa eu virar aqui, peraí. Que legal, cara. Vamos sair do script aqui. Depois você muda aí, tá? Depois você muda aí, peraí. Depois você edita lá, hein? Aqui, ó. Vou virar aqui um pouco, tá? Ó. Eu tava treinando, ó. A barra aqui. Que legal, cara. Sensacional. Aqui eu posso fazer a puxada, a barra fixa, o Aham. rack, os pesos aqui, ó. Caramba, sensacional, cara. Mas é Nossa, eu. E tem outra Ô, vantagem. Peraí, deixa eu colocar aqui eu de não, volta. e aí você deixa num quarto separado isso? Fica no meu office aqui, num den que chama, né? É o meu office den aqui, onde aqui tem o meu computador, minhas coisas, meus livros e tal. E aí o que acontece? Perfeito, cara. E é um adorei. equipamento que, além de barato, ele não dá manutenção. Se você compra uma esteira, compra aqueles coisas, não sei o quê, é um chato, velho. Dá manutenção, e quebra, e estraga, e fica muito leve e rápido. Você viu? Você compra uma máquina, aquelas estações, né? Estação de treino lá que os caras compram. Você zera aquilo lá em 2 meses treinando. E aí, como é que vai fazer para aumentar a força agora, se já zerou? Porque se você continuar depois de 2 meses que você zerou a máquina, você continuar usando o mesmo peso, você não está mais treinando, por definição. Porque treinar, na minha live que eu fiz, falei sobre treinamento, vem do francês de se dedicar a algo, a melhorar. Então, se você está fazendo treinamento de força e quer, claro, melhorar a sua força, você precisa aumentar o peso. Se você não está aumentando o peso, você está fazendo o quê? Você não está fazendo treinamento de força. Você está fazendo corrida, estou treinando para correr mais. Tá, você está correndo mais rápido? Não. Então você não está treinando. A definição de treino é essa, cara. Tem que melhorar. Tá melhorando? Não. Então você não tá fazendo nada. Desculpa, você não tá fazendo nada. Você tá tocando piano. Daqui 3 meses você não tá tocando música nenhuma. Você não tá fazendo nada. Então você precisa disso. Se você quiser, eu vou te passar. É que, às vezes a academia tem uma barra só para agachamento, né? Ou uma pro terra e tá sempre cheio. Aí Agora, eu vou te falar a real. Por que a academia não quer que as pessoas façam isso? Porque exige conhecimento técnico de quem tá lá para instruir a pessoa e acompanhar e corrigir. Porque tem erro, você vai errar. Corrigir detalhes de posicionamento de pé, de cabeça, de mão, entendeu? Você vai aprimorando a sua técnica. Precisa ter alguém. Na academia padrão, hoje, normal, senta na cadeira e estica a perna. Senta aqui e puxa. Entendeu? Senta ali. Por que o professor de jiu-jitsu tá sempre ali olhando todo mundo? Falou, tá errado, tá certo. Porque o cara tá fazendo o movimento do corpo inteiro, cara. Não tem como... Não, faz aí e vai. Não tem. O treinamento de força é a mesma coisa. Tem que ter alguém para eu filmo meus levantamentos para ver como é que tá, se tá saindo certo, se tá saindo errado, se dá para melhorar alguma coisa. Você vai aprimorando a técnica sempre. A técnica aprimora. Para quem não consegue ter o aparelho em casa, então o certo seria procurar uma academia talvez mais específica a treinamento de força, não uma academia geral, né? Ou que tenha pelo menos aí os equipamentos para usar, né? Uma barra
com um rack, com uma barrinha, com coisinha de segurança e as anilhas e tal. Porque aqui mesmo eu não tenho espaço em casa, eu teria que deixar no jardim. No jardim chove. Ah, e chove pra caramba, né? Não é interessante, né? Não. Molhar. Não dá, velho. Isso aqui dura a vida inteira. Na boa, você comprar hoje, fica pro seu neto. Não estraga. Mas tem que deixar, exato, tem que deixar dentro de casa. Só que tem que deixar no lugar. Eu tava de olho já, pelo menos na barra de terra, porque não precisa do rack e tal. Interessante, cara. Não, eu vou começar assim. Já tinha começado na academia, porque não, o jiu-jitsu me mexeu com o meu pessoal, porque eu achava que eu era forte, porque eu faço musculação. Eu falei, pô, que é isso, cara? Aí, tudo bem, eu consigo ganhar dos caras que é menor que eu, mas os caras do meu tamanho ali, tem os caras que são muito mais fortes. Às vezes o cara não tá bombadão, sabe? Às vezes, muito pelo contrário, às vezes o bombadão ele tá com menos força do que o outro ali, que tá até gordinho, só que o cara deve estar fazendo powerlift. Não, novamente, o peso importa. Você mais forte é você pesando 95 quilos. Você vai ver, na hora que você chegar a 95 quilos, você vai perceber que você tá mais. Você tá forte, você sente, você vai perceber isso. A musculatura, o pessoal fala, ai, tem que fazer. Mentira, não fazer alongamento nada. Você percebe que você tá duro, a articulação sua tá assim, ó. Ela gira. Você fala, meu, se alguém bater em mim aqui, não desloca. Você sente claramente. Caramba. Se bater em mim, não desloca. Você percebe. Alongando, fazendo yoga. Não, perda de tempo. O próprio levantamento, porque uma coisa que eu bato, que tem que ser, o ganho de força ele é específico na amplitude. Então você precisa usar a sua articulação na amplitude inteira. Então você tem que agachar completamente e subir novamente. Agachar completamente e subir novamente. Se você faz meio agachamento, não é agachamento. Você começa hoje com 50 quilos, aí faz meio agachamento, meio. Aí você chega num 100. Aí eu chego, olho você treina e falo, mas você tá agachando pela metade? Agacha inteiro. A primeira vez que você agachar inteiro com 100, você vai descer e não vai subir. Ferrou, se tiver sozinho. Você vai se machucar, mas o princípio é esse. Você não tem o ganho na amplitude total, entendeu? Você precisa potencializar todo o movimento. Você tem que usar toda a amplitude articular. Então, o supino, estica, desce tudo, que é o movimento da articulação. Você tem que articular ela inteira. Você não pode fazer. Você vê os caras fazendo na supina assim, ó. Curtinho assim, né? Faz. Não. A barra baixa no peito e sobe. Desenvolvimento. A barra tá aqui, você estica ela inteira e desce de novo. Agachamento. Crista ilíaca, abaixo da patela, o famoso 90 graus. Ali, um dedinho abaixo de 90 graus e volta. Por quê? Porque já é o suficiente para contrair toda a musculatura, não só da coxa, como também aqui do bíceps femoral, do glúteo, entendeu? Você precisa fazer na amplitude completa. Fora isso, você está fazendo jiu-jitsu. O próprio jiu-jitsu vai te alongar, não tem como. Não tem como você não ganhar flexibilidade. E outra, flexibilidade demais não é bom não, cara. Não é bom não. E outra, novamente, a gente não é atleta. Você é atleta, você vai, eu quero abrir espacate aqui. Então, não precisa. Pra você pegar uma faixa preta, você não precisa botar o pé atrás da nuca, ou, sei lá, plantar uma bananeira aí, fazer aquelas posições estranhas lá da yoga lá. Não precisa. Muito pelo contrário. Vai mais tranquilo, cara. Foca na força. Não, sério, não é porque eu ensino força não, mas foca na força porque não tem erro. Cara. Até porque a força, novamente, a força é a base. A força é a base. Por que as pessoas morrem depois de 70? Porque cai e tá fraco. Não, exato, e é por isso que eu comentei o negócio de repente testar novos esportes, porque eu jamais pensaria na força se eu não tivesse ido pro jiu-jitsu. Depois de uma semana fazendo jiu-jitsu, eu já vi que tá faltando alguma coisa aqui. Por que esses caras estão mais fortes que eu, você tem o mesmo tamanho que eu, o mesmo peso que eu? Aí eu já caiu a ficha. Falei, pronto. Aí foi só pesquisar um pouquinho no Google, né? Como é que aumentar a força para jiu-jitsu? Levantamento terra, agachamento, né? Supino. E aí chegamos nesse papo aqui. Pra tudo, pra jiu-jitsu e pra tudo. Beach tênis também, beach tênis. Não tem o que fazer. É chato, sentido. Não sei o quê. Eu falo, não, nós estamos falando aqui sobre eficiência e a melhor maneira, mais simples e direta de aumentar a sua força sem precisar tomar bomba e ter força de um atleta e poder desempenhar melhor o seu esporte ou no dia a dia. É isso, mas o quê? Eu não vou negar. Eu falo, poderia muito bem, eu falo no meu conteúdo, eu não vendo facilidade, eu poderia muito bem falar que não, sobe uma escada correndo, faz flexão e depois faz isso, faz... Tipo, não vai funcionar, entendeu? Você vai ganhar um grau de força, claro que você vai ganhar, mas você não vai ficar forte ao ponto de olharem ou verem você desempenhando uma função e falar, porra, o cara é forte. Não vai, cara.
Não vai, infelizmente não vai. Se fosse assim, eu tava fazendo. Se funcionasse, eu fazia, porque é muito mais fácil fazer isso. E Cara, é difícil. pra quem tá começando hoje, porque eu tô quase do zero. Eu pego um pouco no supino, pego um pouco no terra, pego um pouco no agachamento. Quanto tempo será que eu consigo evoluir aí treinando 3 vezes por semana? Quanto tempo? É meia horinha de treino? Depende. Depende, né? Tem live sobre. Tem uma planilha de periodização lá no meu canal, tá lá no podcast também, mas é o seguinte: treino básico, treino básico. Você vai fazer agachamento, levantamento de terra, perdão, agachamento, nessa ordem, sempre nessa ordem, tá? Agachamento, supino, levantamento de terra. Isso na segunda-feira. É sempre um dia sim, dia não, dia sim, dia... É 3 vezes intercalado, seguido de 2 dias de descanso. Então vai. Agachamento, supino, levantamento de terra. Aí na quarta-feira você vai fazer agachamento, desenvolvimento, levantamento de terra. E na sexta-feira você vai de novo, agachamento, supino, levantamento de terra. A única coisa que intercala é o supino com o desenvolvimento. Beleza? Anota aí. Aí o que você vai fazer? Volume de treino. Agachamento, 3 séries de 5. Supino e desenvolvimento também, quando for fazer, 3 séries de 5. Levantamento terra, você vai fazer uma série de 5. Só uma série de 5. O terra só uma série de 5? É. O terra é uma série de 5 só. Por quê? Por 2 motivos. Porque o terra é extremamente estressante, ele é bem mais pesado que o zoel, que você vai levantar mais peso, ele é mais estressante. E porque um é suficiente. Uma série de 5 é suficiente. Se você pode fazer uma, por que você vai fazer 3 séries? Novamente, é o estímulo mínimo necessário para gerar adaptação. Qual o estímulo mínimo necessário? Uma série. Então não faça 5, porque você está desgastando. E aí você vai aumentar a sua curva de recuperação. Aí se você faz 3 séries ao invés de uma, aí de segunda para quarta, na quarta você vai falar, nossa, ainda tá... Passou, entendeu? Passou do limite. Eu precisaria dar mais 3 ou 4 dias de descanso. Então, o ideal é esse. Aí, beleza, começou. Qual o peso que você vai usar? Doesn't matter. Via de regra. Não importa. Coloque um peso para você fazer 5 repetições, mas que daria aí para fazer 8, 10. Vai estar bem leve, bem tranquilo. Até porque tem o fator técnica e tal. Você tem que aprender a acertar o aparelho, a fazer o movimento. Então, dá esse tempo de curva de aprendizagem, de maturação, dá essa segurança também para você aprender. Entendeu? Aí você coloca lá um peso tranquilo, que dá para fazer 3 de 5 tranquilo, no agachamento, no terra, no supino, uma de 5 no supino, no terra, quer dizer. E aí tá tranquilo? Beleza. Anota, tem que anotar, cara. Anota, segunda-feira, tal. Quarta-feira, você só repete o treino, só copia, troca o supino pelo desenvolvimento, ou vice-versa. E aí, o agachamento foi 30 quilos, agora vai ser 32. O terra, 50 quilos, 52. E vai, cara, e vai trocando. Vai trocando. Você vai ganhar força. Você vai agachar com 100 quilos e fala, o quê? Tô agachando com 100 quilos? Como assim? É impressionante. Um ano treinando força, já dá pra ver uma diferença? Não, pra caramba. Muito. Um Até cara do mais seu rápido, tamanho. você diria. Não, 6 meses. menos. Não, menos. Não, em 6 meses você vai aumentar. Dá pra fazer um terrinha de 150 fácil. Um agachamento 6 de 120. meses? Ah, é? Eu devo estar fazendo agora com 20 de cada lado no máximo. Ah, tem pouco. Não. Primeira regra aqui que você vai me mandar. Começando agora. Começando Fiz a agora, primeira vez. faixa branca. Aliás, todo mundo, pelo amor de Deus, se mandar mensagem, se comentar, nunca escreva, nunca comente assim. Quanto você levanta? Eu levanto 20 de cada lado mais a barra. Pô. É sempre o peso total. A barra pesa 20 quilos, a barra masculina pesa 20, a barra feminina pesa 15. Tá. Então, quando alguém te pergunta, te fala, quanto você levantou? Você vai falar 70, 80. É sempre o peso total. Doesn't matter. Aliás, é coisa de... Não tem o que falar. Esses bodybuilders falam, não, mas a barra não conta. Eu falo, a gravidade age sobre a barra? Age. Não, então, assim, pela física, né, mundial, pelo conhecimento que nós temos da física, e a barra conta. 20 quilos é muita coisa, cara. A barra é pesada, pô. A barra é pesada. Tanto que tem a barra feminina, a barra de 15, porque a barra de 20 é realmente muito pesada. E 20 quilos é muito. Até porque não dá para levantar 100 quilos sem ter alguma coisa para segurar, né? Você vai pegar as anilhas e vai levantar ela assim, ó, sem barra. A barra faz parte do instrumento, né? Então, a barra conta, sempre fala o peso total. Então, você deve ter levantado aí 60 quilos no terra. Not too bad, not too bad.
Começando. Eu tava preocupado ali com a postura e tudo mais. É importante. Veja a aula que eu tenho lá do treinamento, passo a passo, certinho. O terra é ridículo de fazer, é o mais bruto que tem. É o que você vai levantar mais peso. E aí eu já vou te passar aqui de extra, ó, você tá vendo aí. O que vai acontecer? Quando o terra chegar na altura do seu peso, no seu peso corporal, ali 1,3, ele vai ficar muito pesado. Você vai perceber que fazer o agachamento e fazer o terra no mesmo dia, vai chegar uma hora que 2 dias depois, quando você for treinar de novo, você vai falar, eita, não tô bem não tô recuperado. Você vai sentir que tá cansado ainda, tá? Porque o terra é extremamente pesado. Aí você tem que aí começa a periodização. O treino sempre é igual para todo mundo. A periodização começa a ser padrão, mas conforme for evoluindo, você vai ajustando o que acontece. A periodização ela é diferente para cada levantamento. A periodização do terra é totalmente diferente do supino. Porque o estímulo que ele dá, o terra, chega uma hora que se você começa a fazer muito mais do que deveria, você realmente se machuca, começa a doer o corpo, fica com dor mesmo. Tá? O supino, por exemplo, ou o desenvolvimento é o contrário. Chega uma hora que apesar de estar pesado, como a musculatura é pequena, o estresse sistêmico não é tão grande. Você não consegue progredir carga igual no levantamento de terra. Então você tem que aumentar a frequência e a intensidade. O levantamento de terra você tem que tirar o pé. Se você botar mais o pé, você quebra. Já no desenvolvimento você tem que... Não, vai, velho. Força que vai. Tem que forçar. O terra, se você fizer isso, você quebra. Você machuca mesmo. Começa a doer tudo. Literalmente começa a doer tudo. Então é diferente a periodização. Mas o terra, basicamente, o que você vai fazer Você vai fazer... Por isso tem que anotar também. Vamos dizer, na segunda-feira você vai agachar pesado, 3 séries de 5. Na quarta-feira, ao invés de você agachar pesado, você vai fazer o terra pesado. Então, na segunda-feira você vai fazer você segue o agachamento pesado, vai botando peso, 1 kg, 2 kg, 1 kg, 2 kg. Só que nesse dia, na segunda, 3 séries de 5, o terra, quando você for fazer ele, você vai colocar 60%, 70% da carga. Por quê? Porque senão o estímulo vai ficar muito pesado no agachamento e muito pesado no terra no mesmo dia, vai te esmagar, você não vai conseguir. Aí na quarta-feira, o que você vai fazer? Você vai fazer o terra pesado, uma série de 5, pesado, e aumentar 2 quilos. E o agachamento, aí você vai colocar 60%, 70% do que você levantou no dia do pesado e fazer ele só para praticar a técnica, dar aquele gás, a técnica legalzinha, aquelas coisas lá que o pessoal gosta. Só que não é um treino realmente, você não está treinando o agachamento, você está praticando o agachamento. Você tem porque tem uma coisa de prática. E outra, aí você junta um terra super pesado com um agachamento médio leve, aí esse estímulo total é o suficiente para o seu corpo falar, beleza, vamos ganhar mais massa muscular, mais força, porque tem um estímulo sistêmico aí falando que a gente tem que se adaptar. Então, se você fizer tudo pesado, chega uma hora que não dá. Aí é o que acontece, a galera começa na academia, deve ser a sua vida, você fez isso também. Aí você faz supino inclinado, supino com halter, pec deck e fly. Cara, não dá pra levantar. Chega uma hora que você não consegue levantar mais peso. Por quê? Porque é muita coisa. Agora, se você ficar fazendo só supino, que é o que você vai fazer, você faz 100 quilos. Aí o que acontece? Por quê também? Quando os exercícios básicos, supino é um exercício base, certo? Quando você aumenta o peso no supino, todo movimento relacionado a peitoral, de empurrar, vai aumentar o peso. Você vai ganhar força em tudo. Qualquer máquina que você sentar, você vai falar, nossa, está mais leve. O contrário não é verdade. Quando você aumenta o peso na máquina, não quer dizer que você vai aumentar o supino. Por quê? Porque o padrão de movimento é diferente, a técnica é diferente, e ele não estressa o seu corpo sistematicamente. Tipo, você vai perceber, você vai ver, um supino pesado pode dar câimbra no seu femoral, aqui, ó, na parte de trás da coxa. Você fala, caramba, dá câimbra na coxa. Por quê? Porque o corpo inteiro está falando, contraia, segura e empurra. Porque precisa tirar isso da gente. Esses exercícios com a barra, novamente, a microgravidade que você cria segurando uma barra ou botando nas costas e agachando, é um estresse que o seu corpo inteiro precisa se adaptar. Você faz lá o leg press, lá os caras falam, leg press é 300 kg, 400 kg. Tá, o leg press, né, cara? Depende da máquina, depende do ângulo. Entendeu? Um cara que faz um leg press de 300 kg, ele não faz um agachamento de 200 kg. Ele não faz. Agora, um cara que faz um agachamento de 200 kg faz um leg press de 400 kg. Porque quando ele agacha, ele fortalece tudo. Lombar, costas, glúteo, femoral. O 45 não é. Não que eu seja contra que faça, tudo bem. Mas não é a mesma coisa. Não é sistêmico. O estresse precisa ser sistêmico. Você não consegue agachar, fazer
as máquinas por muito tempo exatamente por isso, porque isola. Isola, não tem como. E aí, novamente, você vai ganhar força de um jeito que você vai ficar assustado, cara. Você vai ficar assustado com o grau de força que você vai ganhar. Eu também, eu fiquei puto quando eu descobri isso. Eu falei, meu Deus, faz 20 anos que eu tô perdendo tempo. E hoje já faz quantos anos então que você vem treinando peso? Faz pouco. Força? Força foi na Austrália, foi em 2000 quando eu Perth, 2015, 2020, 2019, 2020. Ok. 2019, 2000, aí eu parei, voltei, aí vim pra cá, fiquei um tempo sem treinar, foi aí que eu voltei. Mas assim, pouco tempo já tava. Levantamento de terra de 200 quilos, agachamento de 170 quilos, não demora não, é rápido. Maravilha. Eu perdi a parte do descanso entre as séries, do 3 de 5. Porque treinamento de força dizem que tem que descansar um pouquinho mais, né? Você não quer nunca falhar, você não quer falhar. Você quer continuar com o mesmo peso. Vai fazer 3 séries in a row. Você colocou o peso de trabalho, aí você vai fazer 3 séries de 5 com 70 quilos. Aí no outro dia, 3 séries de 5 com 72 quilos. O intervalo, você vai ver que no começo é muito alto, muito longo, dá para ser 2, 3 minutos, mas com o tempo você vai aumentando ele, vai aumentando. Aí chega a 4, 5, você quer um intervalo, via de regra, para ficar fácil para quem está ouvindo, você quer um intervalo suficiente para fazer novamente mais uma série com o mesmo número de repetição. Quando chega aí 7, 8 minutos de intervalo, já está na hora de fazer alguma periodização, alguma coisa, porque realmente está muito estressante, você não consegue mais. Chega uma hora, eu já estou assim, que é o seguinte, tá tão pesado que eu não consigo, quando eu estava em 177, estava para fazer 180. Eu não consigo fazer mais 3 séries de 5 com 180. Então, eu só relo no eu relava, quando foi lá para 160, eu fazia 1, 2, talvez até 3 repetições isoladas, fazia uma repetição com 160. 2, aí depois mais uma série, 3, beleza. Força, aí eu back-off. Eu tiro 80%, 30% do peso, vou falar de cima para baixo, 30%, 20% do peso, e aí fazia as séries de repetição. Aí fazia 2 séries, 3 séries de 5. Eu não consigo fazer mais 3 séries de 5 com 180 quilos. Meu, pra você fazer 3 séries de 5 com 180 quilos, você tem que fazer uma repetição com 230, por exemplo, 240. Que a sua força máxima está muito alta. Aí quando você pega uma porcentagem disso, fica relativamente, entre aspas, fácil. Aí você consegue fazer. Sabe como é que faz para fazer um supino de 100 quilos 5 vezes? Você tem que fazer um supino de 120 quilos, 130 quilos. Porque aí na hora quando você colocar 100, fala, agora eu consigo fazer 3, 4, 5, 6. Não ao contrário. A resistência, ela é uma consequência do ganho da força. Não ao contrário. Até porque entra nisso que eu te falei. O estresse sistêmico de fazer o treinamento de força com barra, ele é sistêmico, o seu corpo não aguenta. Chega uma hora que ele não aguenta, mas fala, chegou no seu limite, agora você tem que fazer, só toca na força e volta. Toca, né? Aumenta 1 quilinho, rela lá, faz um agachamento, 2 com mais 1 quilo lá, 170, 180, e volta e faz aí com 150, 140, mais repetições para dar aquele volume e tal. Mas se você ficar tentando fazer, você quebra, literalmente você não consegue mais treinar, você vai começar a ter dor, literalmente você vai se machucar. Aí por isso que na academia normal, poucas pessoas conseguem, não vou falar ninguém, que tem gente que consegue, fazer realmente muito pesado, porque não é todo mundo que nasceu. Tem gente que consegue, tem cara que consegue, cara. Tem cara que é grande, forte, sei lá, abençoado por Deus, ele consegue, ele faz um monte e ele consegue aumentar o peso e um monte de exercício ao mesmo tempo, treinando um monte de série. Beleza, parabéns, velho. Você é muito forte, você é abençoado por Deus, você devia ser atleta, provavelmente você tem um potencial para ser atleta. Mas a grande maioria não consegue. A gente não consegue, eu não consigo fazer. E dá resultado, pode fazer que dá resultado, velho. Pode me cobrar. Pode me mandar e falar, cara, dá resultado mesmo, dá. Não, eu nunca cheguei a fazer isso 100% das vezes. Faça o que eu estou falando, você que está me ouvindo aí no podcast, faça que você vai ter resultado. Não tem como não ter. Por quê? Porque, novamente, forma determina função. Você muda a função, você coloca a função de levantar mais peso progressivamente, vai mudar a sua forma, porque o corpo vai ser obrigado a ganhar massa muscular, não tem como. Não tem como o corpo não ganhar massa muscular. É impossível. Claro, você coma e durma, né? Tem que comer e dormir. Mas não tem como não ganhar massa muscular. Perfeito. Funciona. Não, tá mudando. A partir de amanhã, parou rosca direta, parou back, rosca direta, pullover. Não funciona, velho. Não funciona. A gente vai ter que fazer um só de dieta carnívora. Tô falando só de treinamento. Não, eu sei. Como que é dieta carnívora, então?
Ajuda nesse processo. Vamos fazer outro. Demorou pra caramba pra marcar. Vamos ter que fazer outro, cara, porque esse ficou muito bom, cara. Esse realmente... Funciona. Obrigado, cara. Adorei. O levantamento, os levantamentos, Power Clean, vou falar rapidamente do Power Clean. Que você pode usar. Quando eu falei do terra levinho, você faz o terra leve, aí você pode fazer ele até rápido, explosivo. Não sei se você vai fazer o Power Clean. O Power Clean é o desenvolvimento, né? Não, o Power Clean é aquele que o cara pula e pum, bota ele aqui, ó. Já viu? Igual do levantamento olímpico, o cara dá aquele pulo, crossfiteiro. É esse daí, o Power Clean. O Power Clean nada mais é... Aí ele sobe, né? Não, o Power Clean é só colocar aqui e depois dobra no chão de novo. Esse é o Power, esse é o Jerk. Não Tira precisa do fazer... chão, só aqui, pula. Esse é só o Power Clean, o Power Clean. O Power Clean nada mais é do que a melhor... Não tem... Se você aí, gafanhoto, tá vendo esse podcast, se você treina para esporte ou para desempenho físico, para ter mais desempenho atlético, e não faz Power Clean, você não está treinando, você não está fazendo treinamento de força e condicionamento físico, tá? Você está brincando, porque eu vou falar a real, eu falo mesmo. Treinamento funcional não serve para nada, é uma maneira divertida e fácil de você ficar suando. Tá? O Power Clean é a base da expressão da potência e da explosão de um atleta, de uma pessoa. Você vê pelo Power Clean. O Power Clean, ele é relativo à força que você tem para fazer o terra. O Power Clean é um movimento explosivo, ele é, em via de regra, entre 60% e 70% do peso que você levanta no terra. Porque o Power Clean você precisa acelerar a barra. E como é que você acelera a barra? Você gera força, certo? Quanto mais rápido, menos força, entre aspas. A força é inversamente proporcional à velocidade. Então, para você aumentar o seu Power Clean, você precisa aumentar o seu terra. A fórmula da potência é força sobre velocidade, é força no tempo, certo? Força na velocidade. Só que é o seguinte, lembra que eu falei do salto vertical, do pulo? A capacidade de recrutar fibra, a velocidade que você tem de recrutar fibra, de explodir, de gerar potência, você não consegue modificar. Então, na fórmula de força, que é a massa, vezes aceleração, que é a fórmula da potência é isso, certo? Você acelera a massa num espaço de tempo, numa distância, aí você tem o cálculo da potência. A velocidade você não consegue mudar, mas você consegue aumentar o peso que você levanta. Então, consequentemente, você vai aumentar a sua potência. E como é que você aumenta a sua força? Você aumenta o seu levantamento terra, uma série de 5, uma série de 5, uma série de 5, até que vai chegar uma hora que fazer um Power Clean de 60% vai ser 60% de 200 quilos, entendeu? Então você aumentou a sua capacidade de gerar potência. Por quê? Porque força vezes velocidade sobre o tempo. Você não consegue mexer na velocidade, é praticamente impossível mudar, e o tempo também você não consegue mudar, você não consegue puxar mais rápido. A única coisa que você consegue fazer é aumentar o peso que você puxa no Power Clean. Aí você vai ver que na potência, você vai aumentar a sua capacidade de potência, porque você está gerando a mesma força, pode ser a mesma velocidade, no mesmo espaço de deslocamento, mas você está aumentando o peso. Aí você, consequentemente, aumenta a sua potência. É assim que aumenta a potência, não tem outra coisa para fazer. Não tem outra coisa para fazer. Aqueles treininhos que os caras ficam fazendo assim, ó, pulando e corre, aquilo não aumenta a potência, esquece. A única maneira de aumentar a potência é isso. Você quer ficar mais potente no Gil? Você faz um terra de 150, de 170, 180 quilos. Na hora que você pegar o cara e puxar ele, você vai jogar ele na parede, cara. Porque você aumenta a sua capacidade de força, de gerar força. A velocidade que você vai fazer isso, talvez não mude tanto. Mas na hora que você puxar, você vai ver que está muito mais leve e ele vai vir muito mais rápido para você. Isso é a potência. Cara, é física. Nossa, física. Perfeito. Não é que eu sou inteligente, não. É física mesmo. Tanto que eu falo, não é que arrogância, não sei o quê. Então, prova que a física está errada, ué. Não, claro. Não, faz prova que a totalmente física está sentido. errada. E quanto isso é importante mesmo, a gente às vezes não dá valor, porque muita gente às vezes começa a dieta carnívora, perde peso, consegue ali o corpo ali, né, o abdômen definido e não quer treinar, porque não precisa realmente, né, entre aspas, né, porque você consegue, mas o quanto que o treino é importante e principalmente o treino de força. Cara, sem palavras, depois desse podcast aqui, se você não começar a treinar força amanhã, independente da sua idade. Façam, qualquer um que estiver ouvindo, faz que vocês vão ver e falar, que isso, não acredito que eu podia ter feito tudo isso e não fiz. A força é a base, não tem como. E, novamente, para ganhar força é assim, é tão simples que às vezes acho que as pessoas, eu falo que às vezes a complexidade atrai os imbecis, né? Quando é muito simples, tem gente que fala, não funciona, é muito simples. Mas funciona. Impressionante como funciona, cara. Eu queria ter sabido disso quando eu tinha 18 anos. Não. Nossa, nem me fala, cara. Cara, e como que funciona o seu trabalho hoje, Sérgio? Então, eu tenho uma mentoria
Hoje eu faço uma mentoria e dentro da mentoria eu ensino as dietas carnívoras. Aí então eu ensino a dieta carnívora de base animal, que até o Paul Saladino prega muito, de base animal. A cetogênica, que aí ensina a pessoa a vem limpando, né? Vem lapidando a dieta. Aí vamos para a dieta cetogênica, vai tirando mais os carboidratos. Aí vai para a dieta carnívora mesmo, a dieta carnívora padrão, que é carne, ovo, frango, queijo, nananana. E aí depois vai para Lion Diet, que aí só água, carne, sal e manteiga, às vezes manteiga ghee e tal. Entendeu? Eu vou levando a pessoa na dieta carnívora para ela fazer a transição, aprender a calcular tudo, porque é chato, né? A pessoa não consegue calcular, saber quanto tem que comer, quanto tem que comer, fazer os ajustes, porque tem gente que começa comendo mais gordura, outros nem tanto, não pode comer tanta gordura porque ainda não está com o intestino muito bem resolvido e tal. E aí eu guio a pessoa na dieta carnívora passo a passo, para ela fazer realmente o passo a passo durante... A mentoria dura 8 semanas, mas ela tem acesso a tudo durante um ano e tal, para ela poder até tirar dúvida, porque sempre tem que ter ajuste. E junto disso ainda eu passo o treinamento de força. Como fazer o agachamento, como fazer o supino, como fazer certinho, como fazer as periodizações de cada levantamento, como se corrigir, como se filmar, como comparar. Tá certo ou tá errado? Tá bom ou tá ruim? Como fazer realmente... porque você vai ver que pelo movimento da pessoa e pelo movimento da barra no ar, dá para você saber onde que está o erro. Então, por exemplo, supino, ou agachamento, por exemplo. A pessoa agachou e subiu. Na hora que ela agachou, a barra fez assim, ó, rolou ou foi para frente, rodou para cima na nuca dela. Então, provavelmente, ela está olhando muito para baixo, ou está muito arqueada as costas dela, abaixou demais. Sempre tem aí você tem as dicas, né? Estufa mais o peito, sempre tem. Você faz o levantamento de terra. Aí a barra saiu do contato com a sua perna e foi para frente. Isso acaba com a sua técnica, fica super pesado, porque está saindo do centro de gravidade. Aí você olha, corrigindo, e fala, opa, o que está acontecendo? Um erro muito comum do levantamento de terra que você vai ver na aula lá, você coloca a mão na barra, pegou a barra, você empurra o pé no chão como se fosse fazer um leg press. Você não mexe as pernas, você não mexe as costas, não mexe nada. Você só puxa, começa a empurrar, empurrar, empurrar. Quando a barra passou na altura do seu joelho, naturalmente você vai começar a abrir e ficar em pé. Correto? O que a grande maioria faz? Ela pega a barra, ela tenta, o que a gente fala que é o jerk, ele tenta tirar a barra do chão, fazendo assim, ó, abrindo o ângulo das costas. O que acontece? Naturalmente, a barra vai fazer assim, a barra tá aqui, a barra vai fazer assim, ó, vai para frente, ela vai sair do seu eixo de gravidade. Aí ela vai para frente, vai perder o equilíbrio, vai doer a lombar e tal. Não pode. A barra tem o levantamento perfeito é o levantamento onde a barra está exatamente ali no meio do seu pé, que é o centro de gravidade. É um erro. A pessoa, ao invés de empurrar a barra, o chão com o pé e só segurar a barra contra a perna e ir subindo e deixar abrir naturalmente, ela tenta abrir. Aí tem, por exemplo, a pessoa está fazendo isso e fala, olha aquela aula lá, você está cometendo esse erro. A pessoa está fazendo um supino, aí tá batendo aqui e não tá voltando. Consegue descer, mas não consegue subir. Aí, já sei o que você tá fazendo. Você tá loose, você tá solto. Você precisa apertar a escápula, segurar, travar e apertar. Ou a pessoa bate, aí a perna dela contrai no supino. Você tá sem base, a base tem que estar no chão. Você tem que já ficar tudo duro. Você tem que ter a base boa. Então, tem esses detalhezinhos que, e que é coisa que você vê, mas não percebe que naturalmente a progressão do peso vai obrigar você a corrigir a técnica, porque ela vai quebrar uma hora, não tem como. Você vai cometer esse erro uma hora ou outra. Aí eu tô lá para falar, você está cometendo esse erro agora, isso você não fazia antes, agora você está fazendo. Por exemplo, o desenvolvimento, você está de lado, né? Você está de lado aqui, você olha, vou colocar minha mão de lado, tá? A mão, quando você vai desenvolver, ela tem que estar aqui, ó. Pum, aí você desenvolve o peso para cima, certo? O que você vê as pessoas fazendo? A pessoa está assim, ó. Aí o que acontece? Na hora que ela desenvolve, além de forçar, olha aqui, ó. A sua mão não consegue sustentar uma barra aqui, ó. Você perde potência, você perde força, ó. Tá luz, tá vendo? Então você tem que estar aqui, ó. Tem que ser direcional. Então esses detalhezinhos você vai arrumando, vai arrumando, vai arrumando. É o que eu falo pra você. O levantamento hoje que você faz não é o mesmo que você vai fazer quando chegar nos 100 quilos. Não tem como. Porque você vai aprimorando a sua técnica. Igual quando você fez o seu primeiro arm lock. Daqui 6 meses, quando você fizer o armlock de novo no jiu-jitsu, você vai dar risada do seu primeiro armlock. Era um armlock? Era um armlock. Mas não era realmente um armlock em toda a sua essência,
toda a sua biomecânica, potência, técnica e movimentação. Não é a mesma coisa. Porque é uma técnica, você tem que aprimorar a técnica com a prática, não tem como. Fala muito, né? Falei que eu falava muito, velho. Abre o seu áudio. Não, perfeito. Desculpa, eu quase nunca travo o áudio aqui, mas eu travei porque tava um barulho na rua, aí esqueci. Não, mas cara, foi perfeito isso, de verdade. Eu sem palavras aqui. Era, né, eu achava que a gente ia falar mais sobre dieta carnívora, mas eu também. A gente falou sobre um tema melhor ainda, porque isso é muito importante, né? Todos os outros podcasts foram sobre dieta carnívora, né? Mas esse realmente vai trazer muita luz aí pra muita gente, assim como trouxe pra mim. Se quiser marcar um de dieta carnívora, fala aí, a gente faz um de dieta carnívora. Que dá com certeza, pessoal. Vocês vão ver o Sérgio de novo aí agora falando sobre a dieta carnívora também. Eu prometo que eu não vou falar de força. Não, foi perfeito. Vou ter que assistir esse podcast de novo, porque amanhã mesmo eu já tô mudando meu estilo de treino. Sérgio, como é que o pessoal pode te encontrar? Então, aí eu tenho Sérgio Fuca com K. Sérgio Fuca no YouTube, no podcast da Apple, do Spotify e lá no Instagram também. As vagas da mentoria estão fechadas, mas se você quiser, manda mensagem lá, segue lá, que quando abrir, você vai ser avisado. E aí, novamente, você aprende dieta carnívora. Aliás, tem várias coisas. Eu estou entregando até que a terceira turma que eu estou fazendo de mentoria aberta, assim, em grupo, é a dieta carnívora, treinamento de força. E aí, jejum. Como montar academia, ensino como montar academia também, jejum. Como fazer desintoxicação de oxalato, tem a live lá do oxalato. Chato pra caramba desintoxicar esse negócio. Como fazer desintoxicação de oxalato. E a gente falei aqui, eu gosto de saúde, cara. Eu falo de saúde. Se funciona, eu vou te ensinar. Se não funciona, eu não vou te ensinar. Então eu tenho esse pacotão lá dentro básico, assim, de. Básico não, né? Treinamento de força e dieta carnívora, que é a base. Aí aprende a fazer jejum, monta uma academia em casa, aprende a desintoxicar o oxalato. Eu falo de tudo. Tudo que eu vejo que é relacionado a saúde. Tomar sol, a gente sabe que é importante. Essas coisas todas eu vou agregando, porque, novamente, o meu slogan é desempenho e saúde. Eu não quero saber como é que você vai estar. O seu corpo é problema seu com a sua esposa, com o seu namorado, não é problema meu. Não que eu seja contra esse estético. Claro que a estética é importante, todo mundo gosta de estar um corpo bonito. Mas eu acho que acaba criando barreira, sabe? Principalmente quando a pessoa, infelizmente, a pessoa está super obesa, tá acima do peso, ela fica com vergonha, porque ela acha que você tem que estar lá, se você não está indo no shape, você é um pária. Então, você fala de saúde, foca na saúde. Foca na sua saúde, na sua pressão, na sua glicemia, no seu sono, de fazer as escolhas certas, de fazer a dieta carnívora certinha. Fica tranquila que você vai emagrecer. Começa a treinar, você vai ganhar massa muscular, não vai ficar pelancão, entendeu? Vai ficar mais forte, vai parar de doer as costas e continua. A minha ideia é assim, você não toma banho e escova o dente? Então, 3 vezes por semana você vai levantar peso e 1 vez por dia, ou talvez 2, não sei, você tem que comer, não tem? Então, você vai comer carne, frango, ovo, peixe, manteiga, aí você escolhe aí, tá bom? Você escolhe, vê o que é melhor pra você, que você gosta, faz bem gostoso e come aí 1, 2, talvez 3 vezes por dia, que a gente sabe que a gente não come muito, né? Aí você faz isso e vai seguindo, véio. Segue, vai. Aí vai dar dor de barriga, vai dar diarreia, aí você me pergunta, que na mentoria é isso, né, que a gente sabe, eu te ajudo. Começou a dar diarreia, então muda isso. Começou a dar não sei o quê, é oxalato, faz isso. E aí a gente vai ajustando, o importante é não parar, cara. O importante é não parar. O importante é não parar, é ir pra frente e não parar. A escolha tá certa. E ajuste tem que ter mesmo no normal. Todo mundo tem que ter ajuste. Não é todo mundo igual, né? Ainda bem. Total, fantástico. Cara, Sérgio, vamos marcar já o próximo bate-papo, sem dúvida. Cara, muito obrigado. Chegou a 1h40 aqui. Tá perfeito, cara. Muito obrigado de verdade. Eu tenho certeza que esse podcast vai dar muita visualização, porque legal. O papo hoje foi fera. Sérgio, muito obrigado, cara. Obrigadão. Espero que ajude aí você aí que tá vendo aí. Deixa o like, né? Vamos falar, deixa o seu like. Pô, aprendeu um monte de coisa aí. Deixa o like, comentário, segue aí o Rafa, me segue lá, que a gente tá na disposição de o que é melhor realmente para você, para sua saúde, para sua qualidade de vida, para você viver aí 95 anos andando de bicicleta, entendeu? Essa é a ideia. Chegar a 95 anos indo pra praia de bicicleta para surfar, um negócio assim. Eu quero isso daí. Eu também. Viver bem. Também. Viver bem. Com desempenho e saúde. Perfeito, cara. Nossa, maravilha. E vamos marcar aí a... Você acha que eu falei muito sobre treino? Você vai ver quando eu começar a falar sobre dieta carnívora. Não. Com certeza. Nós vamos pra frente. Gente, vou deixar todos os contatos do Sérgio aqui, ó, na descrição desse vídeo.
Muito obrigado e bora treinar e comer bem. Seja forte. Seja Valeu, forte. Rafa. Obrigadão. Valeu, Fica com Sérgio. Deus, cara. Obrigado a Abraço. você, cara. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.